Eu trouxe uma pessoa que fez parte da minha origem no digital. O que eu acredito que mudou muito é que as pessoas, elas ficaram cada vez mais desproporcionais com o produto. Na época que a gente começou a fazer PLR, eu me empenhava pra caramba. Eu lembro que teve um e-book que eu fiz de constipação. Só que eu lembro que eu demorei, tipo, sei lá, uns 20, 30 dias pra escrever. Cara, eu peguei referência, eu estudei, sabe, artigo, assisti vídeo. Ou seja, eu olhei pro e-book e falei assim, cara, essa parada vai gerar transformação em alguém. Vou dizer por mim, o que a gente precisa fazer hoje pra escrever é muito parecido com antigamente e eu sou totalmente a favor. Da gente ter que influenciar, colocar um time ali no checkout que a gente sabe que é mentira, ou uma notificação de quantas pessoas estão comprando naquele momento que a gente sabe que é mentira. Como é que você vê isso, cara? Tem que fazer, mano, senão não vende. Tem que fazer. Agora, qual que é o filtro que o Cal eu atribuí pra mim mesmo, pra dizer quando eu faço e quando eu não faço? Convicção no meu produto, convicção na minha transformação. E a partir dessa convicção da transformação que eu sei que gera o meu produto, a live, eu pensei assim, cara, bom, nesse caso eu tô disposto a fazer. Pra quem fala que não precisa fazer isso, mano, geralmente é porque a pessoa, ela não é copywriter. É porque geralmente ou ela trabalha com uma pessoa que já é conhecida e é muito bom de marketing de influência, tá me entendendo? Ela não vende pra público frio, só vende pra público quente. Isso é foda do digital. O pouquinho traz essa sensação muito foda pra gente de que, cara, nossa, velho, o cara fez 100 mil reais, velho. Cara, 100 mil reais por ano na prática, velho. Pô, não é muita coisa, cara. Cara, como é que foi fazer o primeiro lançamento da Virgínia? Mas vou dizer, o lançamento dela é uma polêmica, cara. E o lançamento flopou. Só que tem gente que fez lançamento com a gente que fala que o bagulho faturou 8 dígitos, mano. Se você é um rodador de campanha, se você está aí atrás do gerenciador, você tem um infoproduto, independente da forma que você vende hoje, ou você tem um e-commerce, eu tenho uma grande oportunidade para você aqui, que é a Push and Pay. É um gateway de pagamento onde você consegue fazer muitas transações ali sem pagar porcentagem de taxa. Isso é absurdo, é uma novidade aí no mercado. Então, se você vende principalmente pelo Pix e você precisa de uma taxa muito mais baixa, cara, conhece a Push and Pay, é a nova parceira aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa plataforma. A plataforma que está revolucionando aí a forma como as pessoas vendem low ticket. E se você tiver interesse, quiser saber mais como é que funciona, a gente vai deixar aqui um link na descrição para você acessar. O QR Code também está na tela. E é isso aí. Bora pro episódio. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no UpMax Podcast. Meu nome é Guilherme Marcelo e dessa vez aqui, pessoal, eu trouxe uma pessoa que fez parte da minha origem no digital. Uma pessoa que esteve comigo lá quando eu comecei, quando eu fiz as minhas primeiras vendas. E eu também ajudei esse cara aqui a fazer as primeiras vendas, eu lembro disso. A gente fazendo reunião lá no Airbnb, eu não sei se é o Airbnb que fala assim. E a gente fazia reunião, foi muito legal essa época e pude ver o crescimento desse cara. E não só o crescimento dele no digital, mas sim a forma como ele se desenvolve como pessoa. E é uma honra ter você aqui, meu grande amigo, Guilherme Cal, cara. Valeu. Cara, se apresenta pro pessoal que tá assistindo, vendo você pela primeira vez, só pra eles entenderem quem é você, o que você faz, rapidamente aí. Bom, eu sou copywriter, estrategista. Hoje eu tenho um time de performance focado em tráfego, copy, estratégia e infra. E a gente faz lançamentos e perpétuos de especialistas, né? Nossa missão é realmente potencializar a mensagem de pessoas que têm algo para agregar, transformar na vida das pessoas positivamente. Então, hoje eu tenho um time, a gente tem alguns especialistas que a gente faz lançamento e perpétuo para conseguir potencializar a mensagem deles. E também hoje tem um negócio voltado para inteligência artificial, automações e WhatsApp oficial, com um outro sócio, que a gente cuida também dessa parte de negócio, da parte de automação, mas aí é um pouco mais abrangente. Mas o que eu mais faço hoje no dia a dia mesmo é estratégia e copy. Legal, cara. Só para o pessoal entender, velho, como é que você começou essa jornada aí, como é que você entrou de fato no digital e como é que foi esse primeiro momento, cara? Como o Will disse, eu lembro que ele me apresentou o marketing digital e eu tinha acabado de sair do meu emprego. E aí eu falei assim, cara... Como é que foi esse negócio? Tu saiu do emprego e começou no marketing ou você já tinha ideia de fazer uma coisa, tu já queria ser empreendedor? Como é que foi isso? Tá. Eu trabalhava com consultoria financeira
E aí eu lembro que eu te chamei pra trabalhar junto. E aí você disse assim, cara, eu tô fazendo umas paradas aqui. Se der certo, eu não vou. E se não der, eu vou. E aí, só que nesse meio do caminho, você me apresentou lá. Falou assim, cara, você podia utilizar o digital, o Instagram e etc. pra captação de clientes da consultoria financeira. E eu comecei a produzir conteúdo na internet pra atrair clientes. E funcionou. Você me apresentou o que você estava fazendo lá, que era marketing de afiliados. Mas eu tava também no meu negócio lá de consultoria. Eu falei assim, cara, massa. Apresentou o marketing digital pra mim, como produtor de conteúdo. Mas como eu tava lá, continuei fazendo o que eu tava fazendo e não fui pro marketing de afiliados, né? Aí depois eu saí do meu emprego. E aí eu lembro que eu tinha que fazer alguma coisa, né? E aí eu lembro que cheguei pra você e falei, mano, o que você tava fazendo, né? O que você tava fazendo? Então a gente trabalhou com a parte de... Eu trabalhei com a parte de marketing de conteúdo, né? Pra atrair esses clientes na consultoria. Agora, mas como que você tá ganhando dinheiro com a internet, né? Então eu fazia isso através da consultoria. Eu tinha uma empresa, mas como que você tá fazendo isso, né? Vendendo esses produtos e tal. E aí foi aí que a gente começou. E aí começamos a... Como é que foi a sua primeira venda, velho? Só pro pessoal saber. Eu preciso Eu- que você dê essas pitadinhas pro pessoal. Legal. Eu lembro que o Will foi, assim, um cara que eu tenho gratidão imensa, porque, justamente como ele disse, ele me pegou na mão, assim. A gente fazia call quase que diária. Ele falava, cara, você vai fazer isso. Entrava na call. Ele me ensinou a assumir uma campanha. Ele me ensinou a montar um anúncio, a me inscrever na Hotmart, pegar link de afiliado, subir tudo. Então, a minha primeira venda foi a primeira campanha de anúncios que eu subi com o Will, em call. E aí, eu lembro que foi um produto foi como afiliado, eu acho que foi de trade, né? Acho que foi de trade. E aí, a gente subiu, e eu lembro que a gente subiu a campanha junto, então depois que ele começou a me ensinar, a gente fez as calls, subiu a campanha, programou os links de afiliado, tudo. E aí, subiu a campanha. E aí, eu lembro que, assim, em menos de 24 horas, você viu a primeira venda, assim. Alguma coisa assim da campanha. Eu lembro que foi alguma coisa assim, você, tipo, tava com receio de colocar R$ 50 no dia lá, Foi. e aí, do nada, pô, 300 conto, mais 300 conto, foi um negócio assim. Foi muito louco, cara, foi uma época muito boa. E, tipo, depois que a gente começou a atuar mais forte, principalmente depois que você saiu da faculdade, né? Uhum. A gente deu uma separada ali, e como é que foi, logo que a gente parou de trabalhar juntos, né? Logo depois que você começou a, de fato, focar mais no marketing digital, como é que foi esse início, de fato, assim? E lembro que você foi para muitos eventos, começou a ir para evento, né? A gente foi até no evento do Fint. Uhum. Como é que foi esse começo? Eu lembro que a gente, depois dessa venda, me mostrou que era possível. Aí depois, novamente juntos, a gente rodou um produto com afiliado, onde eu acho que assim, foi o boom pra nós dois, né? Financeiramente falando. Depois disso, a gente começou a ingressar mais no mercado, né? Então, a gente começou a conhecer mais pessoas grandes, que hoje são grandes no mercado, né? E a partir disso, eventos, aí a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá em Alphaville. Aí depois que eu saí de lá, cara, lá me proporcionou muito contato. Tá ligado? Muito contato. Então, não vou dizer todos, mas assim, 90% dos clientes que eu tenho hoje são direta ou indiretamente de lá. Ou seja, são contatos diretos que eu tive lá naquela época. Ou amigo do amigo do amigo que eu conheci lá. E esse processo de firmar mais, cara, acho que o start foi depois que a gente ganhou aquela grana com aquele produto, né, de afiliado que a gente deu certo. Então, testando, depois foi. E aí... Eu lembro que a gente chegou a criar um produto, cara, basicamente um PLR, assim, e hoje PLR tá muito... A visão que as pessoas têm sobre PLR tá muito mais atrelada hoje a golpe, a essa coisa um pouquinho mais negativa. Qual que é a tua visão sobre isso, velho? Cara, eu vou dizer que o conceito de PLR, mano, não tem nada de errado, né? Então, assim, o que você faz com PLR, velho, tipo assim... Você faz algo bom com isso ou algum golpe com isso, pra mim tanto faz. No sentido de... assim, ou seja, PLR, cara, pra mim não tem nada demais, assim, de quesito de golpe ou não golpe, entende? Você tem um produto digital, que pode agregar na vida de uma pessoa, e você faz a parada. Agora, qual que é a qualidade do seu produto, aí isso importa, entendeu? Não, sim, mas eu digo, tipo, sobre você ter uma VSL cada vez mais sofisticada, com mecanismos mais sofisticados, com promessas mais agressivas. Como é que tu vê isso? Porque hoje, marketing digital, assim, quando a gente fala de tráfego direto, né, de direct response principalmente,
é muito difícil a gente tentar entrar nesse mercado sem que a gente acabe prometendo muito e entregando mais ou menos. Entendi. Você acha que hoje, lá atrás, quando a gente fazia, por exemplo, o PLR, era mais tranquilo do que hoje? Não acho. Acho que se você pegar as copies, elas são idênticas. Sim. A única coisa que mudou foi o mecanismo, na minha opinião. As promessas, elas continuam tão fortes quanto... só se sofisticaram, ou seja, só mudaram. Se adaptaram ao formato, se adaptaram aos ganchos que são validados. Eu acho que o que a gente fazia lá é a mesma coisa que fazem hoje, na minha opinião. Agora, o que eu acredito que mudou muito é que as pessoas, elas ficaram cada vez mais... como eu posso dizer? Desproporcionais com o produto, talvez. Entende? Vou dar exemplo. Na época que a gente começou a fazer PLR, eu lembro que eu me empenhava pra caramba. Eu lembro que teve um e-book que eu fiz de constipação. Ok? E eu lembro que, assim, eu vendia frequentemente aquele e-book. Só que não dava muito lucro. Só que eu lembro que eu demorei, tipo, sei lá, uns 20, 30 dias pra escrever o e-book. Por quê? Cara, eu peguei referência, eu estudei, sabe, artigo, assisti vídeo, eu assim, sabe, mano, eu peguei todas as referências, cara, que eu tinha certeza que, tipo assim, que eu comecei a aplicar na minha própria vida, tá me entendendo? Ou seja, eu olhei pro e-book e falei assim, cara, essa parada vai gerar transformação em alguém. Porque eu tava mesmo aplicando pra minha vida, eu comecei a indicar o próprio e-book pros meus familiares que tinham constipação intestinal. Ou seja, eu tava totalmente confiante com aquilo. Então, assim, eu acredito, cara, vou dizer por mim, que o que a gente precisa fazer hoje pra escrever é muito parecido com antigamente, e eu sou totalmente a favor. Do tipo de copy que fazem, você entende? Vou dizer por mim. Porque no final das contas, mano, a gente não pode ser hipócrita. Eu vou dizer que eu entrei nessa reflexão. Porque a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente... Normalmente isso envolve um pensamento superior de quem faz, por exemplo, o direct response. Só que, mano, no final das contas, o que é pior? Vou dar 3 cenários. 1. O cara que cria um lip sync de um ator famoso pra escrever uma VSL, sendo que o lip sync, ou seja, o ator não aprovou aquele vídeo. E o cara faz uma VSL. O cara que contrata o ator pra falar que usou um produto e fazer uma VSL sendo que ele não fez aquilo. Ou você colocar na sua página de obrigado do seu lançamento dizendo que se a pessoa não clicar no botão e entrar no grupo de WhatsApp, ela não vai receber o link do CPL, sendo que você sabe que vai. Você percebe que é tudo a mesma coisa, no final das contas. Na minha opinião, tipo assim, cara, quando você utiliza o ator do lip sync, é tão estranho, vamos dizer assim, nem vou dizer errado, é estranho, no sentido de o cara não aceitou, não aprovou isso, mas é tão estranho quanto você contratar um ator pra fazer um VSL, dizendo que recentemente eu encontrei um VSL de uma atriz famosa da Globo falando que ela utilizou um produto, tipo um caldo pra emagrecer e ter uma barriga chapada aos 50 anos. Meu amigo, você acha mesmo? Ah, mas não tá usando lip sync, mas tá usando atriz, qual que é a diferença? E aí eu vou lá no meu lançamento e coloco lá que a pessoa não vai receber o link do lançamento se ela não entrar no grupo de WhatsApp. De certa forma, tipo, beleza, a gente tá violando ali um pouquinho da confiança da pessoa. O que você acha disso, cara? Tipo, essa característica do digital. Porque eu talvez veja que isso também tá muito presente especificamente no digital. O que você acha dessa característica de, tipo, não tô nem julgando isso pra falar se isso é certo ou se é errado, mas da gente ter que influenciar, colocar um time ali no checkout que a gente sabe que é mentira, ou uma notificação de quantas pessoas estão comprando naquele momento que a gente sabe que é mentira. Como é que você vê isso, cara? Tem que fazer, mano, senão não vende. Tem que fazer. Agora, qual que é o filtro que o Cal atribui pra mim mesmo pra dizer quando eu faço e quando eu não faço? Convicção no meu produto. Convicção na minha transformação. Ou seja, exemplo, eu tenho uma especialista que a gente fala de desenvolvimento pessoal. Mano, desenvolvimento pessoal é algo muito, no final das contas, complexo de dizer. Cara, como que eu vou falar pra você que você vai conseguir prosperar, ter um relacionamento bom e etc? Isso envolve muitas variáveis, mano. Muitas. Só que, mano, na minha promessa, quando eu olho pra isso, eu falo assim, cara,
eu vou prometer que a pessoa ela vai entrar no evento e ela vai prosperar. Porque eu sei, mano, que depois que a pessoa entrar na minha live, ela não vai sair igual. Eu tenho convicção nisso. E a partir dessa convicção da transformação que eu sei que gera o meu produto, a live, eu pensei assim, cara, bom, nesse caso eu tô disposto a fazer. Você entende? Mais sobre sobre a possibilidade do que a mentira em si, você entende? Eu nunca vou prometer algo que eu nunca vi uma aluna dizendo que não faz. No entanto, cara, existem alguns mínimos viáveis que eu percebo que quando eu olho pra transformação que eu já vi, mano, dezenas, centenas de pessoas passando, cara, hoje eu não tenho mais medo, porque eu sei que a pessoa é impactada. Então, eu vejo que se a gente não fizer isso, mano, a pessoa não vai entrar no grupo de WhatsApp. Se a gente não fizer isso, o VSL não vai converter, entende? E pra quem fala que não precisa fazer isso, mano, geralmente é porque a pessoa, ela não é copywriter. É porque geralmente ou ela trabalha com uma pessoa que já é conhecida e é muito bom de marketing de influência, tá me entendendo? Não pode dizer uns nomes aqui, né? Mas, tipo assim, vamos pensar assim, se a gente for parar pra pegada de copy. Quem fala que você tem que escrever uma copy criativa, né? Não pode escrever copy de promessa e essas copies agressivas e etc, mano. A pessoa só consegue vender com outro tipo de copy porque ela é influenciadora, ela não é copywriter. Arrisca, você me entende? Ela não vende pra público frio, só vende pra público quente. Constrói uma audiência e vende pra público quente e aí fala que é copywriter e que esse tipo de copy funciona, só que ela não vende pra público frio. Ou seja, existe um contexto por trás. Agora, se você quer vender pra público frio, mano, você tem que fazer. Agora, Cal, novamente, o meu único crivo é, eu confio no meu produto? Se eu confiar no meu produto, cara... Exemplo, posso dar mais um exemplo. Hoje você não escreve pra um produto que você não confia. Não. De nenhuma forma. Não, é isso não. Aí não. Cara, eu já... No começo do ano, eu entrei em um projeto que eu desconfiava que eu não confiava no produto. Você já me entende? Eu já desconfiava que eu não confiaria no produto. Mas olha assim, cara, eu vejo muita gente ganhando muita grana com esse produto. Muita gente. Paguei uma mentoria, mano, caríssima. Entrei com um sócio no projeto. E eu lembro que eu tinha que escrever 3 pre-sell pro produto. 3 pre-sell. Eu demorei uns 4 dias pra escrever um negócio. Tipo assim, uma parada que eu sabia, mano, que eu tava me travando. Tá me entendendo? O mentor, na hora que entrou na call, ele virou assim e falou assim... Perguntaram pra ele, né? Seu produto realmente faz efeito? Ele falou assim... O único problema que eu posso resolver na minha vida é o meu. Que é botar dinheiro no meu bolso. O resto... Aí, cara, beleza, eu vi isso, né? Continuei, e aí eu fui lá e fui escrever essa pre-sell. Falei, não, vou fazer. Eu paguei o negócio, tô com um sócio, mano. Como que eu vou fazer diferente? Como que eu não vou fazer agora, né? E, mano, eu demorei 4 dias pra escrever 3 pre-sell, velho. Ou seja, eu percebo que eu não produzo quando eu não confio na parada. Aí que tá. E isso é uma grande diferença de... Significa que se eu não escrever pra um produto de alguém, significa que ele não funciona? Não. Mas eu preciso ter a convicção disso. Talvez, mano, inclusive, por exemplo, eu recebi uma proposta de uma especialista há umas 2 semanas e, cara, ela tá há muito tempo fazendo o que ela faz. E ela tem muito sucesso no que ela faz. Por quê? Eu sei que ela tem muito sucesso no que ela faz. Porque ela tem um grupo enorme de pessoas. Físico e online. Ou seja, pessoas são transformadas, confiam nela, são transformadas por ela. Mas eu não acreditava que a solução, que a promessa que ela tinha era aquela solução. Cal. Por quê? Porque eu tenho outros especialistas no mesmo ramo de desenvolvimento pessoal. E eu sabia que aquilo não levava para a solução da pessoa, na minha crença. Ou seja, eu não aceitei o projeto. Entende? Então, a grande questão que hoje eu tenho não é sobre o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer. Entende? Basicamente, assim, vamos dizer, a grande... Eu vejo que o que você tá falando vem muito da ótica do copywriter que mexe especificamente com experts, com lançamentos, e também não entra muito na ótica do direct response. Eu entendo que tem esse ponto de tipo, se você não fizer, não vai vender. E eu sei, cara, se você não ser agressivo ali na lista, se você não for ter um mecanismo super diferente, você vai colocar uma campanha hoje pra rodar, que nem a galera tá fazendo muito agora nos Estados Unidos. Cara, você vai torrar uma grana e você não vai conseguir vender, mano. E não tem por onde, velho. Não tem por onde fugir. Agora, o quão certo isso é, né? Não sei se também tem que fazer esse juízo,
Mas é só esse ponto, velho. Pra você, então, tem que fazer o que é necessário pra vender. Sim, sim. E cada um com as suas consequências. Nesse meio tempo, cara, quando você começou, né, a gente acabou indo lá pro evento do Thiago Finch, cara. E naquela época ele não era muito conhecido, né? Não. Hoje nem um pouco. Acho que, sei lá, ele devia ter Ele devia ter, tipo, quantos seguidores? uns 10 mil seguidores, mais ou Muito menos. pouco. Muito pouco. Era muito pouco seguidor. A gente foi lá no evento dele. O que você achou? Já que ele basicamente trouxe, né, essa vertente principal do Jack Response, desse modelo de VSL, desse modelo de negócio, cara, o que você acha do trabalho dele? O que você acha do Finch? Eu tenho gratidão sobre o que ele fez, sabe? Porque talvez se não fosse aquele evento que ele proporcionou, não sei se, mano, quantas amizades a gente fez a partir de lá e etc. Agora, sobre o que eu acho dele, cara, eu não tomo ele mais como mentor, por exemplo. Entende? Ou seja, o nível de confiança que eu tenho é baixíssimo, assim, né? Por exemplo, não é uma pessoa... A gente tem que diferenciar algo, né? Que é o quê? Atacar uma pessoa específica, ou seja, tipo assim, condenar uma pessoa, sabe? Tipo assim, ficar julgando alguém para algo que isso não interfere na sua vida, você entende? Então, exemplo. Cara, eu não... Sei lá, muitas coisas eu não faria o que ele fez em quesito de produto, entende? Em quesito de produto. Não é o estilo de vida que eu teria, que propaga na internet, você entende? Isso é muito legal você falar isso, porque a maior parte das pessoas hoje que estão no digital, acho que segue a mesma trilha de pensamento do que pra ele é sucesso hoje. Tu ter muito carro, uma mansão maravilhosa, tipo, mulher pra caramba e todo aquele negócio, velho. O que você acha dessa visão que a galera tem hoje no digital? Eu acredito que... Ele já falou isso algumas vezes, né? Que, por exemplo, no caso dele, ele diz que é um personagem, né? A gente conheceu ele, assim, realmente ele tem uma conduta diferente pessoalmente do que mostra muito nas redes sociais. Não sei até que ponto diferencia isso uma coisa da outra, assim, sabe? Você está disposto a fazer isso? Não sei até que ponto realmente dissocia isso. Sim. Mas, enfim. Agora, sobre essa visão desse nível de sucesso, cara, eu acho que é uma visão totalmente corrompida sobre o que é isso. Normalmente a gente vê pessoas pegando o que é o sucesso pro outro, você entende? Então a gente vê pessoas que adquirem elas nem... Tipo assim, eu vejo isso sendo bem sincero. Eu vejo que a maioria das pessoas, e é isso que eu tô falando aqui, cara, não só falando de amigos que a gente tem no digital, desde pessoas grandes até pessoas que são do dia a dia, assim, nós, que não são conhecidas, são low profile total. Até eu vejo, assim, mano, outros tipos de grupos sociais, assim, sabe? Então, assim, porque eu tenho muito contato com isso, então tenho muitos grupos que eu participo enfim, da comunidade local, muitas coisas, assim, sabe? Ou seja, eu tenho muito contato com muitas pessoas da nossa idade, que estão trampando, que estão querendo sonhar e etc. E geralmente, mano, essas pessoas, elas sabem o que elas querem, entende? Elas acham que querem isso. Mas no final elas só estão tomando por verdade uma verdade do outro, entende? Então esse estilo de vida, na minha visão, na maior parte dos casos, vamos dizer assim, é uma falta de identidade, assim. Tá ligado? Nem a pessoa, ela se conhece mesmo pra saber o que ela quer e ela toma por verdade algo que o outro disse lá, algo que cola, tá me entendendo? Na internet, algo que parece ser bonito, dizendo que dinheiro traz felicidade sim, e a gente vai conquistar o que você quiser, e você tem que conquistar o seu sonho. Se você não fizer isso, é um bunda mole, você é um fraco, você, enfim, não é um homem bem sucedido. Agora, a menos que a gente tenha uma convicção da onde a pessoa veio, quais são os seus pais, né? Quais que são a sua escada de evolução para chegar até ali, né? Quais são os seus traumas, qual é a sua história, entende? Como que eu posso dizer que, né, o mesmo padrão de sucesso para mim, de alcançar o mesmo propósito que eu tenho,
vai ser o seu com família totalmente diferente, com uma história totalmente diferente. Então vejo que essa visão, novamente, é algo agregado que as pessoas tomam, que eu já tomei pra caramba isso. Tá ligado? Na época Acho quando que a é gente... isso que atrai as pessoas pro digital inicialmente, né? Total. Quando a gente entrou lá, cara, nossa, eu lembro que quando a gente foi no evento Você do era uma Finch, pessoa muito diferente, cara. eu era muito dinheirista, cara. Muito dinheirista. Então, assim, eu falei assim, cara, eu vou ter uma Ferrari também, mano. Eu vou ter uma Ferrari. E o meu sonho era assim, meu sonho era ter uma Ferrari, cara. Entendeu? Então, assim, só que hoje, posso dizer por mim, né? Então não posso dizer pelos outros, mas posso dizer por mim. Eu vejo que era uma visão agregada. Por quê? Por falta de identidade. Então, assim... Você disse que era uma visão de terceiro. Exato. Era uma visão que as pessoas construíram nos seus olhos. Exatamente. Mas isso, cara, eu gosto muito da frase de um mentor que ele fala assim, ó. Pra cada... Como que é? Todo dia amanhece e sai um espertinho querendo passar a perna em alguém. Todo dia acorda e sai na rua aí. Um espertinho querendo passar a perna em alguém. E todo dia acorda, nasce um tonto, um otário, pra querer ser passado a perna. E é. Tá me entendendo? Então, assim, esses caras, eles talvez propagam algo que é algo mais individual e pregam um estilo de vida e dizem e impõem uma regra, muitas das vezes, de tipo, se você fizer o contrário, você é um bunda mole, você não é bem sucedido, você nunca vai fazer nada bom na sua vida e você vai ser um merda. E tem um monte de gente que precisa desses argumentos pra alguma coisa. Total. Mas aí que tá, exatamente. Essas pessoas, elas precisam ouvir esse argumento porque faltam algo nelas. Então, assim, ó, na minha visão, até isso envolve como a vida, ela é muito integral, sabe, mano? Então, tipo assim, geralmente, o que essas pessoas buscam, na realidade, é uma falta na vida pessoal. Entende? Às vezes a pessoa tá trabalhando demais por causa de uma vida pessoal. Às vezes ela tá correndo atrás demais de carro por causa de um problema na vida pessoal. Às vezes ela tá correndo atrás demais do dinheiro, do status, da plaquinha de faturamento, por causa de um problema, cara, pessoal, Cara, sabe? o Guerreiro, né, que é até o patrocinador da Push and Pay aqui. Um abraço pra você, Guerreiro. Cara, o Guerreiro, ele veio aqui, assim, e a gente conversando com ele, ele trouxe um ponto muito interessante, cara. Tipo, muitas pessoas se cadastram na Push and Pay todos os dias. Muitas pessoas estão começando a usar a plataforma. A plataforma é nova. Então, tipo, tem 1 milhão de funcionalidades novas que ele precisa adicionar na plataforma. Uma vez que não é uma plataforma white label. E aí, sabe qual é a primeira coisa que as pessoas pedem, cara? Os clientes pedem? Plaquinha de faturamento, cara. Não é detalhezinho pra melhorar alguma coisa ali, pra aumentar a conversão, ou seja lá o que for. É, cara, placa de faturamento. É simplesmente pra mostrar, cara. Eu acho que conheço pelo menos uns 10 caras assim que faturam muito por mês. E ninguém sabe quem é. E são um negócio super simples, cara. Às vezes, tipo, um restaurante, entendeu? Pontualmente, cara. Não tem Instagram, não tem nada direito. Mas fatura muito e faz muito dinheiro. E, tipo, se esse cara chegasse e pegasse os 10 anos de restaurante dele e botasse uma plaquinha de faturamento, quanto que ia gerar? Isso é foda do digital. O pouquinho traz essa sensação muito foda pra gente de que, cara, nossa, velho, o cara fez 100 mil reais, velho. Cara, 100 mil reais por ano na prática, velho. Pô, não é muita coisa, cara. E, tipo, eu digo, não tô falando também de forma a tentar falar pras pessoas que, cara, elas precisam de muito mais. Não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, é que a gente é muito bom em fazer marketing, cara, no próprio digital. Isso é o mais foda. É isso que eu vejo no Finch, por exemplo, né? O cara é tão bom em fazer marketing, cara. Ele é muito bom. E eu admiro o cara nesse sentido, velho. Eu acho que sem ele, por exemplo, o digital, ele estaria muito mais retrógrado, digamos assim, do que a gente tá hoje. Talvez uma coisinha ou outra esteja melhor, mas também não tem como a gente ficar também dando... Mas o que eu sei é que, por exemplo, muita gente hoje que não tá no digital, começou no empreendedorismo, às vezes por conselhos de quem tá no digital. Isso pra mim é o melhor. Então, muita gente, às vezes, os caras falam, o Marçal, por exemplo, ou de alguma outra pessoa assim, cara, às vezes os caras estão tentando ser empreendedores no próprio trabalho, por exemplo, ou de repente criando uma empresa super nada a ver, não atrelado ao digital, mas por esse incentivo. E é isso que eu acho que o digital, cara, seja o que for, assim, é de qualquer forma um grande berço, cara. Eu acho
É incrível, assim. Por isso, inclusive, que eu faço episódio toda semana com pessoas. E, cara, simplesmente porque eu adoro falar sobre isso. E eu sei que isso traz transformação de verdade. É uma das únicas coisas que eu me sinto absurdamente leve fazendo. Eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. Mas, velho, vamos voltar lá. Pra não fugir muito. Depois que você começou aí nesses eventos, até depois desse evento ali, eu sei que você começou a trabalhar na Releve. Como é que foi essa experiência de você começar a trabalhar com grandes especialistas ali não sei se estava como copy, como estrategista, qual que era esse ponto? Como é que foi essa responsabilidade? O que você fez ali? Como é que foi isso? Cara, quando a gente trabalhou em Alpha, eu era tipo um coringa na realidade, né? Então fazia de tudo, mano. Então fazia de tudo. Assim, principalmente eu cuidava da parte de copy e a gente fala CRM, né? Mas não é o CRM de vendas lá. É tipo assim, os funis de back-end, né? Então, definir as automações de back-end. Infusionsoft E tal. Hoje em dia usam muito ainda? Eu nem sei, cara, pra ser sincero. Cara, eu vou dizer que ficou muito caro, né? Então, acho que hoje, inclusive as pessoas que usavam no Brasil já era uma ferramenta pouco conhecida, né? Talvez quem esteja assistindo nem Keep Pro, né? nem deve saber o que é o Keep, o Infusionsoft, mas é uma ferramenta tipo ActiveCampaign. Mas eu acho que O que é um pouquíssimo. ActiveCampaign aqui pro pessoal só pra eles entenderem? Boa. O ActiveCampaign, na realidade, já tem muitas funcionalidades, né? Mas vou dizer assim, disso que a gente tá falando é que a gente consegue traquear, ou seja, mapear o caminho que o lead vai fazer a partir de um momento de um ponto de contato com a gente. Então, exemplo, ele preencheu um formulário numa página nossa ou abandonou um carrinho lá e a gente consegue criar funis de back-end, seja através de WhatsApp ou e-mail, para fazer com que essa pessoa gere uma recuperação, depois leva para um funil de nutrição para entregar um conteúdo para ela, fazer um lançamento relâmpago, oferecer um outro produto já que ela não comprou, enfim. Então, criar todas essas estratégias a partir do momento que eu tenho dado da pessoa. Seja ela um cliente ou seja ela uma pessoa que simplesmente fez um cadastro em alguma página minha. Então, a gente consegue gerar essas automações, seja por e-mail, WhatsApp, para fazer com que essa pessoa vá comprando da gente. Então, ActiveCampaign, essa é uma das principais funcionalidades, né? E o Infusionsoft era uma outra ferramenta mais foda, digamos assim, melhor, mas que ninguém conhecia aqui. Ninguém conhecia aqui, né? E tu fazia especificamente isso, cara? Sim, eu vendi muito funil pro Infusionsoft, muito funil pro Infusionsoft. Porque ele assim, pra ter ideia, o Infusionsoft, ele até tem um posicionamento de ser muito mais avançado que o ActiveCampaign, sabe? Então, pra você ter ideia, o formato no Infusionsoft de criar as automações no ActiveCampaign, tinha 2 formatos lá no Infusionsoft, chamado assim, o básico e o avançado. O básico era igual ao ActiveCampaign, aí tinha o avançado, que era o que a gente fazia. Então, tinha um visual muito mais estratégico, sabe? Mas, por exemplo, todo mundo que eu conheci que era do ActiveCampaign migrou pro Infusionsoft bugava, não sabia fazer. Então, pouquíssimas pessoas sabiam fazer isso. Mas então a gente era o único. Eram, assim, pouquíssimos do mercado que sabia mexer lá e que conseguia fazer coisas estratégicas que sim, e lá ele, apesar de parecer mais avançado, pra gente que sabia mexer, na realidade facilitava a nossa mente de fazer o que a gente quisesse. Então, assim, era magnífico o Infusionsoft. Então, cuidava dessa parte, inclusive, o primeiro lançamento da Virgínia Fonseca, eu que fiz toda a parte de back-end, inclusive eu cometi um erraço lá. É legal até de compartilhar isso aqui. Cara, eu lembro que, tipo assim, nossa, se virem isso daqui, talvez vão me cobrar até hoje disso. Eu tava guardando ali, a gente fala da Virgínia pra depois, mas, cara, como é que foi fazer essa experiência de fazer o primeiro lançamento da Virgínia? Cara, eu vou dizer que foi muito massa, né? Tipo assim, dezenas de pessoas. Isso foi em que ano? 2021. 2021, isso foi... Ela não tava estourada igual ela tá hoje, tipo, faz lançamento 150 milhões, aí faz outra coisa, não sei o que lá, sabe? Hoje ela tá numa onda de empresas. Isso é muito louco. Na época que vocês tinham lançado dela? A gente lançou um curso de influenciador. Mas vou dizer, o lançamento dela é uma polêmica, cara. Uma polêmica, assim. Por quê? No dia que a gente começou a fazer a concepção desse lançamento, teve muita gente grande envolvida nesse lançamento, certo? E o lançamento flopou, mano. Flopou. Só que tem gente que fez lançamento com a gente que fala que o bagulho faturou 8 dígitos, mano. Caramba. E não faturou, não chegou a faturar? Não faturou nem 7, mano. Caramba, velho. Nossa, nem sabia se eu poderia falar esse trem aqui, mas tá bom, né? Não faturou nem 7, mano. Por que você acha que flopou? Na época. Por que a Virgínia flopou o lançamento dela?
Cara, eu acho que tem muitas questões, assim. Foi um lançamento que a gente subiu muito em cima de última hora. Muito rápido, assim. Sabe essa estratégia que ela utiliza de lançar a marca? A gente fez isso. A gente lançou o curso na semana que ela teve o filho. A filha, né? A primeira filha dela. A gente utilizou essa narrativa de, tipo assim, de que viria algo novo. De que algo novo tava vindo por aí. As pessoas geraram esse burburinho no quesito da gravidez pra lançar o curso. Ela faz isso hoje. Não sei se ela já tinha essa ideia, o empresário dela já tinha essa ideia. Mas como foi o primeiro filho, a gente que fez isso com o lançamento do curso dela. Depois ela viu, acho que deu certo. E continuou fazendo. Todo filho faz um lançamento de uma marca diferente. Naquela época, a Virgínia tava com quantos seguidores, mais ou menos? Cara, eu Ela acho já era muito grande, já era grande. Já tinha 20, 25 milhões. Pra você ter ideia, na nossa abertura de carrinho, ela tava batendo 10 milhões de views nos stories. 10 milhões de views, cara. 10 milhões de views. Caramba. Ela é uma das maiores influenciadoras hoje, na sua visão? Não, acho que sim, cara. Acho que é a maior. Qual que é a melhor característica hoje da Virgínia? Nesse quesito de lançamento, nesse quesito de negócio? Olha, não vou dizer da Virgínia, né, mano? Porque uma coisa que a gente aprende dos bastidores é que nem sempre quem tá com a cara é porque tem a estratégia por trás, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, eu não sei se isso, genuinamente, tá? Eu não sei se isso vem dela ou vem do empresário dela ou vem de alguma equipe de marketing por trás que consegue conciliar todas essas coisas. Mas vamos dizer ela, né, como um sentido geral. Cara, ela sabe fazer muito bem o que ela faz, assim. Genial, assim. Eu acho que a maior qualidade dela é conseguir se manter sempre no hype com as mesmas coisas. Ela conseguiu gerar uma identidade, eu acho que, assim, uma identidade dela. Cara, como que uma pessoa consegue ter milhões de views nos stories, todo dia acordando com a mesma dança, com a mesma música, do mesmo jeito? Tá entendendo? Essa pessoa, ela conseguiu se tornar viral e na cabeça das pessoas de uma maneira incrível, assim. E vamos ser bem sinceros, tipo assim, como eu disse, pra uma pessoa que todo dia acorda de manhã dando o mesmo bom dia, quando o marido dela lança uma música com a mesma música, todos os dias, velho, e as pessoas não enjoam disso, ela tem uma capacidade de engajamento, ou seja, claro que eu não acho que as pessoas engajam, tipo assim, continuam retendo só por causa desse bom dia, mas ela conseguiu criar uma cultura de fãs, que eu posso até dizer do nosso lançamento que a gente fez, absurda, mano. Quando a gente criou os lançamentos, a gente criou os grupos, a gente fez no Telegram. Porque não ia dar pra fazer por WhatsApp de tanto grupo que era. Então, o que a gente fez? A gente fez pelo Telegram, que ia ser mais fácil. Só que a gente começou a fazer a captação e a gente não tinha trancado os grupos, mano. Pra ver os administradores. Ou seja, todos os admins que tava lá, mano, começaram a receber mensagem no privado, porque a gente colocou como se a gente era o Virgínia, né? Mano, eu recebia a mensagem de voz. Virgínia, pra mim, né? Que eu era um dos administradores. Virgínia, manda um áudio só falando o meu nome, por favor. Virgínia, manda um oi pro meu marido, pro meu filho, manda um beijo pra mim. Caramba. Coisa absurda, tá entendendo? Sim, então a pessoa queria que ela simplesmente falasse o nome dela, tá me entendendo? Então ela criou um nível de engajamento ali, de fãs, cara, indescritíveis, assim, sobre isso. Inclusive no próprio curso dela, pra você ter ideia, ela mesma diz, tá? E é isso que eu posso falar. Tem um corte lá que ela fala assim, chama o Zé Felipe, e ela fala assim, Zé, fala aí que você tava meio que passando uns perrengues lá na sua música, e depois que eu comecei a te ajudar nas paradas, aí você começou a bombar. Ele fala a verdade. Tá entendendo? Então ela tem uma capacidade, cara, sim, ela tem um poder de influência e sabe como o mundo digital funciona. Tá entendendo? O que você acha que difere aquele especialista que não consegue gerar esse tipo de influência daquele especialista bom como ela, que consegue influenciar muito uma tomada de decisão de uma pessoa e, cara, cada vez mais juntar gente, assim, isso pra mim é muito louco, assim, tipo, pô, velho, não tem teto esse negócio dela, não tem teto, cara, sempre tem mais gente, velho, como assim, cara? Então, o que difere desses influenciadores na sua visão hoje? Um, por exemplo, você escolheria, um que você não escolheria pra lançar, por exemplo? Uhum. Eu acho que tem muitas variáveis, mano. Mas eu posso dizer, assim, talvez uma que é imutável pra todos os que deram certo. Ela é muito consistente. Então a gente vê que pra marketing de conteúdo e barra influência, isso aí é muito importante. Ela tem muita consistência. Ela entrou num mundo digital, numa época que não tinha muita tinha muito menos concorrência do que hoje, né? Então, você pode pegar qualquer pessoa grande hoje,
de algum tipo de influência. Sei lá, Carlinhos Maia, ela, Primo Rico, qualquer pessoa. Quando os caras começaram 10 anos atrás, tem muito mais facilidade. Tipo assim, dificilmente você vai encontrar outro cara igual o Primo Rico hoje. Que comece hoje. Mesmo que seja consistente. Dificilmente, né? Então eles começaram no momento certo. Então, assim, pra você ter ideia, né? Isso é questão de negócio. Então tem até uma pesquisa no TED Talks que ele fala o seguinte: 42% das empresas, elas só deram certo por causa de timing. Ele difere lá em 5 pilares pelo qual uma empresa pode dar certo. Ou seja, quase 50% das empresas que existem no mundo só deram certo por causa de um momento oportuno. Então, acho que o momento oportuno ele é muito presente nisso. A consistência, né? Desde que entrou no momento oportuno. É doido, né, velho? Porque naquela época, pra você ganhar um seguidor, você não fazia um Reels e atingia só público frio, né? Público que você não conhece. Isso é o mais doido, velho. Tipo, parece que são coisas... Principalmente essa nova funcionalidade, né? De você ter Reels ali e tudo mais. Isso facilitou muito, cara. As pessoas começarem a realmente criarem audiência, começarem a vender e participar de tal. De forma que hoje, por exemplo... Você ganha seguidor, tipo... Cara, tem gente que ganha muito, 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 muito seguidor. Mas, tipo... Ficou tão fácil seguir, na minha visão. Tipo, tu entrar num perfil... Tipo, se for seguir ali, tipo... Que parece que o seguir ficou meio irrelevante, sabe? Essa é a minha visão. Sim. O que você acha disso? Sim, faz total sentido. Eu acho que, por exemplo, ela é uma pessoa que consegue... Por exemplo, a Virgínia, você pegar os grandes influenciadores... Eles têm uma grande capacidade disso, né, cara? De... na mesma rotina deles, trazer algo novo que a pessoa queira voltar pra ver. Mas é óbvio, mano, que é muito difícil você encontrar uma pessoa que trabalha com conteúdo, então assim, uma pessoa que ensina algo perto de influenciador. Entende? Então, do que a gente tava, você até trouxe o exemplo assim, por exemplo, às vezes o que você olha pra lançar uma pessoa, então tipo assim, cara, porque essa parte de polêmica, assim, cara, sempre vai dar muito certo, sabe? E, eventualmente, nem sempre é algo que você consegue adaptar para um nicho específico. Então, eu vejo que essas pessoas, esses influenciadores, eles conseguem ter justamente, não só a capacidade de atrair, mas a capacidade de reter, sempre com uma polêmica nova, um jeito novo de se manter no hype, vamos dizer assim, sabe? O que nem sempre é viável, por exemplo, para uma pessoa que ensina conteúdo, né? Um conteúdo técnico de algo, sei lá, como aumentar suas vendas ou como aprender inglês. Nem sempre vai conseguir conciliar essas duas coisas. Qual que você acha que é o melhor caminho hoje? Tipo, uma pessoa, ela produzir conteúdo de muito topo de funil pra ganhar muita audiência e em cima disso, aí sim ver o que vai fazer pra vender ou seja lá o que for. Ou, cara, você nichar muito seu conteúdo, mas ser muito consistente e produzir mas muito nichado ali. O que você acha que é melhor hoje? Ó, eu vou dizer um depende, mas eu vou dizer um depende assim que aí cada um tem que fazer a sua escolha, entende? No sentido assim, ó, tu quer escala ou tu quer ficar no mais ou menos, entendeu? Se quer escala tem que ir pro topo, mano. Não tem jeito. Claro, tem muitos casos, né, que você precisa ser mais fundo de funil, assim. Aí que tá, mas assim, não sei se eu entro nisso, mas pra mim existe topo, meio e fundo de funil dependendo do nível de sofisticação do mercado. Então, assim, acho que sempre vai existir um topo de funil, assim, pra qualquer nível de mercado. Por exemplo, Cal, eu falo sobre como aumentar o faturamento de uma academia. Sei lá, ou vamos tratar do marketing digital. Eu falo com copyright, ou seja, a pessoa já sabe que dá pra ganhar dinheiro, a pessoa já sabe que copy existe, eventualmente ela até copy. Mas eu tenho meu topo de funil no meu nível de sofisticação de público. Ou seja, um e-book de mostrar pra ela que o e-book que eu vendo lá pra mostrar pra ela que, sei lá, as técnicas fundamentais da copy, exemplo, qualquer coisa assim. Então eu vejo que pra cada nível de sofisticação de mercado, existe um, entre aspas, assim, topo, meio e fundo. Então, agora, trabalhando de uma forma mais geral, ou seja, com a pessoa que não entende copy, cara, a escala sempre vai estar no máximo de topo possível. Então, quanto mais você conseguir fazer isso, melhor. Então, vou dar exemplo. Tem gente grande hoje no mercado que, por exemplo, fala de lançamento, que começou com high ticket falando, não, vamos trabalhar com fundo. Ou seja, pessoas que já estão no mercado. Esgotou. Aqui, é que não falam isso, né? Mas tem gente que começou a abrir a boca. Muitos que eu conheço de master.
Por quê? Que esgotou. Não, vamos focar no fundo, aqui tá o nosso mercado. Mano, esgotou. Entende? Esgotou a quantidade de pessoas que conseguiu fazer. Ou seja, não tava mais convertendo, custo por aquisição ficou altíssimo. E aí, qual que foi a sacada dos caras? Eles diminuíram o nível de complexidade da comunicação e os caras criaram um produto de topo. Os mesmos caras que inicialmente falavam que o quê? Não, nosso tipo de comunicação é pra fundo de funil. Mas eles perceberam, mano, que tem um teto. Entende? Ah, beleza, Cal, qual que é o teto dos caras? O teto dos caras, sei lá, foi 10 milhões por ano? Tá ok, mas bateu no teto, entendeu? Agora, se eles escalam pra topo e começam a fazer o processo de ascensão dessa galera pra esse produto, aí talvez os caras tenham uma base muito maior ali, sabe? Então, eu vejo que, cara, é óbvio que o teto é muito mais baixo. Só que, vou dizer assim, aí entra talvez uma segunda polêmica. A galera de lançamento, mano, só sabe fazer lançamento. Eu já ouvi muito, cara, que o copywriter de lançamento, ele não é um copywriter, assim, raiz mesmo. O que você acha disso, cara? Porque, na minha visão, tipo, você tem muito da comunicação do expert, do engajamento, da capacidade do expert de reter aquilo ali também. Que pontos ali você acha que são, de fato, de responsabilidade do copy? O que o copy agrega? Se, de repente, tipo, pô, não, o copywriter não que tá no lançamento, ele não tá testando a máxima capacidade dele, digamos assim. Na realidade, eu vou dizer assim, que 99% dos copywriters de lançamento, eu tô falando disso também como uma pessoa que esteve em masterminds de pessoas famosas, não famosas, mas que faturam. Então, eu estive em todos os bastidores e contrato pessoas. Então, o que eu posso dizer? 99% dos copywriters de lançamento não são copywriters. No sentido raiz da palavra, você entendendo? Que nasceu lá nos Estados Unidos. Mano, por exemplo, que copywriter não tem one pager, mano? Mano, você me pergunta quem de lançamento faz one pager copywriter? 99% não faz, você entende? Quem faz é 1%. Então, assim, o cara não sabe o que é one pager, e o cara não sabe qual que é realmente... Por exemplo, se botar... A galera do Direct Response bate muito na galera de lançamento sobre isso, principalmente, né? Que eles mesmos falam, cara, se você pegar o copy de lançamento pra escrever uma VSL e botar o cara de Direct Response lá pau a pau, mano, por exemplo, o cara de lançamento não consegue vender pra público frio. Isso eu concordo demais. O cara não sabe vender pra público frio. Agora, então, isso pra mim faz total sentido. E aí, novamente, eu conheço, cara, outros amigos que são mentores de copies, eu sou mentor de copy, trabalhei em grandes lançamentos, estive nos maiores masterminds do Brasil. A maior parte dos copies, mano, não tem um resultado muito grande nos lançamentos. Você entende? Não tem. Por quê? Principalmente quando o expert já tem uma audiência e uma consistência muito grande, velho. O expert, ele já tem um resultado muito expressivo. O que, na minha visão, não necessariamente coloca toda a responsabilidade no expert. Você entende? Mas, eu acho que, tipo assim, por exemplo... Parece que, pra mim, o copy do lançamento, ele tá muito mais ligado à construção da ementa e da oferta do que necessariamente no que vai, de fato, acontecer na CPL ou nos criativos, na minha visão. Cara, eu vou dizer assim, na minha visão, o copywriter não faz nada. Assim, é difícil falar que não faz nada porque eu sou copy, né? Mas assim, cara, por exemplo, quem define a oferta? Estrategista. Mano, muitos amigos copywriters que trabalham nas maiores agências de lançamento, por exemplo, da Hotmart. Eu conheço, mano, amigo meu veio conversar comigo, de mastermind, e falou assim, cara, não querem aprovar minha narrativa. O copywriter, o head de copy da agência. Por que quem aprova? O estrategista, mano. Quem define a oferta? O estrategista. Quem define a narrativa? O estrategista. Quem define o que vai ser falado e feito no CPL? O estrategista. Não é o copy. Ou seja, se o copy não consegue definir a narrativa / big idea do lançamento, se o copy não consegue definir o que vai ser falado no CPL, ele só monta os slides, meu irmão. Tá me entendendo? Se assim, você pegar o chat GPT lá, criar um bom chat GPT com um prompt bom, talvez ele faça um trabalho tão bom quanto o expert. Por quê? Porque aquilo que talvez seria a responsabilidade do copywriter fica pro estrategista, geralmente, no mundo de lançamentos. Tá me entendendo? Geralmente, é isso. Então, sim, cara, o copywriter de lançamentos, 99%, eles, assim, morreriam no mercado com um expert novo, por exemplo. Nem precisa ser direct response sem, né? A galera assim, com expert novo. Morreria no mercado. Só que a nossa capacidade
né, quem trabalha com já mais esse marketing raiz do direct response, cara, e compara com os resultados dessa galera de lançamento, é total diferença. Eu vou dizer assim, por mim, eu sou copy de lançamento e já escrevo pra direct response, e, cara, quando eu comecei a voltar, né, então a gente começou com o PLR, depois foquei muito em lançamento, e depois voltei a fazer isso, trabalhar com marketing direto, cara, é muito diferente. Eu voltei a subir uns funis de VSL e uns funis low ticket essa semana, cara, deu muito mais, como posso dizer assim, vou dizer assim, entre aspas, trabalho, de você conseguir pegar o mecanismo, o formato, ter o feeling disso, testar, validar, tá ligado? De você conseguir encontrar o que tá funcionando no mercado, do que o lançamento que eu fiz em, sei lá, em setembro do ano passado, que a gente gravou 2 anúncios, tá me entendendo? A Expert ainda mudou a maior parte do copy lá, gravou do jeito dela, da cabeça dela, mano, com, sei lá, na varanda da casa dela, e a gente investiu 30 e voltou 540. Aí eu falo assim, cara, será que eu como copy, eu que escrevi o lançamento como copy, gerei esse resultado? Não. O estrategista que montou a oferta, que montou a oferta de tsunami, que definiu quantos CPLs vai ser... É porque eu vejo que o estrategista, ele também é um copy, velho. Né? Ele tem que ser, na minha visão. Se o cara não é... Se ele não foi copy, pelo menos, não tem como ser estrategista, velho. Vou dizer, minha difícil. visão, cara. Bem difícil, cara. Bem difícil. Então, tipo, é como se o head de copy, na verdade, não fosse o head de copy, né? Só tem o título ali bonitinho para as pessoas identificarem quem pedir ajuda. Né? Exato. E, cara, não é só uma visão minha, tá? Tipo assim, grandes amigos meus que são mentores de copy também e que são sócios de grandes lançadores do mercado digital, heads de copy, eles mesmos falam, cara, a galera do marketing direto é diferenciada. Eles falam, a galera do marketing direto escreve copy melhor do que eu. Isso é foda. Você como copy de lançamento, cara, o que faz um copywriter de lançamento hoje ter mais resultado? No bolso dele? No bolso dele. Ele tem que mudar pra viés estratégico. Ele tem que virar um estrategista. Não tem como. E o que ele faz pra começar a visar isso, né? Além, tipo, de ter uma visão mais ampla do negócio, imagino. Eu acredito que acho que, na minha opinião, não envolve técnica, inicialmente. Envolve um comportamento. Vou te dar um exemplo por quê. Que nem eu falei, tem um amigo meu que trabalha em agência grande, que o cara tem a técnica, mas, por exemplo, não confiam no cara e não dão acesso pra ele definir a narrativa do evento. A narrativa do lançamento. O que adianta esse cara ter técnica? Nada. Ou seja, ele não consegue usufruir do seu máximo potencial de repertório técnico e nem consegue usufruir do seu resultado financeiro, porque se ele entra nesse viés mais estratégico, a escala, tipo assim, o diferencial de resultado pode ser exponencial, né? Então, assim, um trabalho operacional e estratégico, para mim, ele envolve muito também o potencial de tipo assim, é o tamanho da engrenagem que você move e a que vai mover depois. Então, tipo assim, um trabalho operacional para mim, ele é assim. Você gira uma engrenagem aqui, gera um resultado aqui. E quanto mais estratégico você fica, você consegue gerar um movimento aqui que gera 10 aqui, 100 aqui do outro lado. Então, quanto mais estratégico você vai indo, mais resultados você consegue gerar. Com mais resultados que você consegue gerar, é perceptível que você consegue ter mais, não só porque você gerou mais resultado, mas você consegue pegar coparticipações cada vez maiores daquilo, né? Então, precisa fazer isso. Então, só que esse cara, antes disso, ele precisa ter confiança da pessoa. E que, na minha visão, cara, hoje, com a profissionalização do mercado digital, principalmente essa parte de lançamentos, mas se você for pegar a galera que tá com marketing direto, mano, envolve muito isso também, porque essa ideia de profissionalização de time, de visão de profissional, porque você pode ver que a maioria, mano, pede pra ser full time. A maioria da própria galera do Direct Response pede pra ser full time. Porque essa profissionalização do mercado tá fazendo com que não é mais um copywriter que escreve aqui qualquer coisa, não, mas é uma pessoa que tá construindo time, que tá desenvolvendo uma empresa, que tá construindo um negócio, que tá desenvolvendo uma cultura. Então, cada vez mais a gente vê esses passos, mesmo que pequenos, no mercado digital, desde lançamento até Direct Response. Visto isso, cara, antes mesmo de eu ter só uma copy boa, cara, o que você precisa fazer para conquistar a confiança do outro? E aí envolvem a parte de comportamento, que é o que eu prego muito. Então, por exemplo, pro copywriter, eu digo, né, as pessoas, elas ensinam hoje, geralmente, na internet, que você só precisa, tipo assim, só ensinam técnica. E na minha visão, cara, as coisas que mudaram pra mim foram 3 coisas, não foi só técnica. Obviamente, eu precisava ter copy,
porque você precisa saber escrever, no mínimo headline, você entende o modo de dizer. Só que comportamento e processo. Então, pra mim, o processo é pra escala, mas o comportamento vem antes da técnica. Porque, por exemplo, a minha proatividade, lá na época que a gente tava a Faville, mano, naquela época eu aprendi copy lá. Só que qual que foi a ideia do cara virar assim pra mim e falar, mano, eu quero que você cuide de copy. Porque eu. Tá entendendo? Eu posso trazer até outros conceitos, né? Quando eu cheguei lá, mano, eu acho que... Eu não lembro se você tinha feito, mas eu não tinha feito nenhum curso especializante, sabe? Tipo assim, de especialização. Não tinha feito curso de tráfego específico pra tráfego, sabe? Tipo um Sobral da vida. Não tinha feito curso de copy. Não tinha feito nada disso. Só que eu lembro que o meu comportamento na época gerava sempre uma pessoa proativa, curiosa, comprometida. Eu sempre... por exemplo, naquela época em Alphaville, mano, eu era o primeiro a acordar e o último a dormir. Eu era a pessoa, cara, que... assim, cara, era pau pra qualquer obra, tá me entendendo? Eu digo que eu brincava naquela época que eu falava assim, cara, eu não tenho nada pra oferecer, a não ser uma pessoa com quem contar. Ou seja, era uma pessoa que tinham com quem contar. Cara, beleza, precisa aprender copy, eu aprendi isso. Não, precisa aprender lá o Active Campaign, o Infusionsoft eu aprendo. Então, eu vejo que essa visão de comportamento, de ser curioso, proativo, autorresponsável, ele gera confiança na pessoa que te permite começar a migrar para essa responsabilidade de estrategista antes mesmo de você ter a técnica de estratégia. Porque na minha visão, cara, você só é um bom estrategista quando você tem repertório. Então você pode até dizer que você estudou lá o curso de oferta, que você estudou o curso de funil. Você só vai ser um bom estrategista quando você você botar a estratégia na mão, você definir a oferta, você definir a narrativa, você definir essas coisas e você acertar. E você errar. E você entender o que você errou. E o quantos por cento hoje isso aí é do ChatGPT, cara? Do copywriter, na sua visão? Você diz assim, o quanto o GPT ele ajuda? Um cara de lançamento, um copywriter de lançamento hoje, ele tá usando muito IA pra escrever hoje, tudo, né? Basicamente todas. Você acha que ele pode ser substituído? Total. Olha só que massa. Um estrategista, ele pode deixar de ter os copies na equipe dele? Pode. Por quê? Olha que massa. E eu vou dizer, talvez isso não aconteça tão breve assim. Mas eu vou dizer que tem algumas coisas que talvez possam começar a surgir daqui pra frente. Vou dizer, por exemplo, lá na empresa, a gente tem uma planilha com todas as copies do lançamento, de todos os formatos de lançamento. Desde e-mail até mensagem de WhatsApp. Headline, tudo. Mensagem e-mail de compra de cadastro concluído, mensagem de WhatsApp de cadastro concluído, falando que a pessoa se encadastrou no evento, etc. A gente já tem todas elas planilhadas. Com um clique na automação, eu crio um agente com toda a narrativa do novo lançamento. Com um clique, a automação lê todas as mensagens e altera para nova narrativa e deixa tudo já programado, já deixa tudo organizado com todos os e-mails, todas as mensagens, desde cadastro concluído até fechamento de carrinho downsell. Pra mim, porque eu, Cal mesmo, cara, 90% do meu lançamento ele é preset. Preset de mensagem. Ou seja, talvez, mano, isso daí não seja bom pra um lançamento de alguém que venda algo criativo necessariamente, entende? Sei lá, um Leandro Aguiari. Difícil você encontrar um cara... até a dificuldade de você construir um chat GPT que vai construir uma narrativa de um anúncio do Leandro Aguiari quando ele fazia lá do medo como personagem e fazia uma cena de filme, é difícil demais, né? Apesar de não ser impossível. Sim, mas funciona. Funciona, exato. Então, tipo assim, cara, o GPT pra mim, hoje 90% é preset. Cara, todas as mensagens hoje... E aí que tá, não é porque... Hoje... não é utilizando o GPT assim como uma forma de não tem tanta relevância. Por exemplo, uma mensagem de estamos ao vivo. Cara, o que você precisa de complexidade nisso? Tipo, você acha que a galera que tá fazendo um copy hoje, todo mundo vai acabar migrando pra ser estrategista? Não acho que todo mundo vai migrar. Mas assim, ó... Porque até eu acho que assim... o copywriter não vai morrer, mas ele vai ficar pobre, entendeu? Que não fizer isso. Cara, a gente vê muito hoje, eu vou falar isso como mentor de copy, né, mano? E eu tenho muitos amigos mentores de copy. Cara, os copywriters, eles estão, tipo assim, não ganha grana, você também entende? Não consegue escalar. Cal, talvez seja o formato de negócio deles,
né? Tipo assim, que eles olham. Então, tipo assim, estão no mundo de lançamento, se você pegar a galera da Direct Response, né? Não, vai pra Direct Response. Sai de lançamento, vai pra Direct Response, porque em Direct Response o copyright é valorizado. Cara, eu não trabalho nessas agências de Direct Response e eu tenho certeza que eu sou, tipo, menos de 1% da galera do topo dos copywriters do Brasil, entendeu? Que é dito de faturamento. Calma, mas você não é só copywriter, exato. Eu migrei pro viés estratégico. Mas assim, cara, é difícil você encontrar, mesmo quando eu era copy, sei lá, em 2023, era difícil encontrar pessoas assim no dia a dia, mastermind, etc., que eu, na prática, visse que ganhava mais que eu. Então, assim, você percebe que o mercado já tá dificultando o profissional. Agora, se esse cara não começar a migrar, ele vai ficar, geralmente, novamente, nessa profissionalização do mercado. Provavelmente ele vai trabalhar para uma empresa, para um expert ou para uma agência. Vai ficar full time lá ganhando seus R$3.000, talvez R$5.000 no máximo. E talvez é isso. Só. Beleza, se isso é bom pro cara, beleza. Mas como eu falei, cara, com a inflação do jeito que tá, esse cara é pobre daqui a alguns anos, você entende? Essa é a minha visão, cara. Tipo, eu já, por exemplo, né, sempre já contratei muito copy, já tive muito copy. E a visão que eu tenho, assim, é que, cara, se eu fizer um bom prompt, se eu precisar realmente sentar ali, acho que o GPT, ele consegue realmente me dar alguma coisa que é muito mais usual do que, às vezes, do que uma pessoa ter que ter um processo criativo, ela tem que entender muito bem o mercado, toda aquela coisa, aquela lentidão toda, e é indispensável, mano, com certeza. Mas isso coloca em risco, né, velho, toda essa galera. Né? E, tipo, não só essa profissão, né, como outras. Mas estrategista, você acha que também não tá em risco? Cara, olhando assim, estando no mercado, me parece que não. Porque, no mínimo, hoje vamos imaginar assim, um estrategista, não só como estrategista, mas como um parceiro do negócio. Do expert, por exemplo. O expert não dá conta de fazer tudo sozinho, mano. Então, assim, no mínimo, você vai precisar um exemplo. Né? Hoje, eu sou estrategista, vamos dizer assim, e meio que gestor, porque o nosso time é muito enxuto. Então, assim, a gente criou tanto processo, a gente é com um time muito bom, então a gente consegue ser pouco, um time muito enxuto. E, assim, cara, eu trabalho como uma parte de gestão, entende? Então, eu que lidero ali o time, eu que delego as tarefas, etc. Porque, pra mim, é muito simples. Só que, mano, o expert não dá conta de fazer isso. Naquilo que ainda tem que fazer. Cara, vai ter que aprender na ferramenta, vai ter que aprender a mexer, sabe? Sei lá, StreamYard, vai ter que aprender a mexer nas configurações do SendFlow, da page de conversão do WhatsApp, né, no tráfego. Tipo assim, ele não tá afim de fazer isso. Ou pelo menos contratar a galera e ficar fazendo a gestão de tudo isso enquanto grava conteúdo. Sim. E, tipo, a ideia é que vai começar a surgir agências, né, que são basicamente 1, 2, 3 pessoas cuidando de lançamentos gigantescos. Você acha que isso pode acontecer? Cara, eu acho que é bem possível, principalmente com a IA. Muito possível. Eu vou dizer assim, cara, sendo bem sincero, que eu vejo como uma diminuição de risco também, sabe? Então, cara, por exemplo, hoje a gente tinha, por exemplo, big players no mercado que tinha equipe de 300 colaboradores. Tem, né? E, mano, eu vou dizer porque eu sei das pessoas que estão implementando IA pra eles, eu sei que se der certo, assim, se dependendo, não sei o prazo, né, vai dar certo, mas assim, dependendo, não sei o prazo disso. Toda essa galera vai ser mandada embora. Você me entendendo? Porque, sei lá, 50% disso é time comercial. Só que agora você vai ter a IA com a voz do expert ligando pro cara, fazendo atendimento na hora que quiser, fazendo agendamento da call, mandando mensagem pra ele, tudo com a IA personalizada, sabe? Com um vendedor que eventualmente você não vai precisar treinar, velho. Você vai ter o prompt pronto e você vai ter vendedores infinitos, tá me entendendo? O próprio Max, da Adapta, ele falou, cara, os meus vendedores de IA vendem mais do que todos os meus vendedores humanos juntos. Ele falou assim, Caramba. eu só tenho vendedor de humano pra ter esse contato mais próximo com o humano mesmo. Exemplo, pra fazer uma call, a pessoa se sente mais segura. Então, existem perfis diferentes. Mas ele falou, a minha IA vendedora vende mais do que todos os meus vendedores juntos. Caramba, velho. Não fazia ideia, tipo, desse dado. Tipo, achava pelo menos que isso era ainda uma coisa mais... Estamos conversando pra ver o que vai acontecer. Mas não, isso já tá acontecendo, então. Já tá acontecendo. Exato. Então, assim, qual que é a sua visão pros próximos meses disso? Próximos meses, anos disso? cara, o mercado vai se adaptar muito. E é por isso que eu falo. Tipo assim, até que eu tenho... Sempre quando eu ensino, por exemplo, a parte estratégica,
eu falo, mano, você não deve aprender uma estratégia específica. Você deve aprender a ter um pensamento estratégico. Porque você aprende a se adaptar em qualquer situação. Qualquer situação. Então, independente se é estrategista, se você é copy, se é isso, aquilo, qualquer profissão que você seja, se você tiver um pensamento estratégico para sua área, você vai aprender a se adaptar. Então, o que você vai precisar fazer, cara? Se adaptar, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, você é vendedor, cara, aprende a criar um agente vendedor, entende? Cria uma empresa de... É esse que é o grande ponto agora, né? Não importa com que você trabalha, aprende a e implementa isso, conecta tudo isso e aí vende através de um serviço ou de uma ferramenta. Tipo, essa é a única visão, assim, né? Que todo mundo vai começar... Já tá começando a fazer, né? Total, exato. Então, tipo, eu vejo que, por exemplo, a parte de copy, mano... por exemplo, GPT. Vai tomar os copies? Não, alguém tem que operacionalizar isso, né? Eu vou te falar, mano, dificilmente você vai ter o expert, exemplo, o time do expert que vai ter... cada vez mais simples, né? Tipo, daí a tomar controle até disso. Entendeu? Mas eu acho que otimiza tempo, né, mano? Mais do que necessariamente vai trocar... Assim, eu acho que vai ter, por exemplo, uma operação, ela vai, ao invés de ter 3 copywriters, ela vai ter um. Mas um que saiba mexer com IA. Porque a produtividade dele com IA vai compensar pelos 3. Posso te dar um exemplo? Na nossa empresa lá de automação, a gente fez um serviço para uma galera que tinha um aplicativo de aprovação para residência odontológica. Os caras tinham 3 pessoas, então eles tinham um aplicativo, só para contextualizar, um aplicativo onde eles tinham simulados toda semana. E a pessoa, ela respondia e depois ela podia pedir uma explicação do instrutor, que é humano. Então, eles contratavam 3 pessoas que via quais perguntas precisavam ser comentadas e eles comentavam. 3 pessoas, sei lá, com salário de R$1.500, R$2.000 por mês, ou seja, totalizando R$6.000 por mês. E eles conseguiam responder juntos, os 3, 1.200 respostas por mês. Os caras falavam que tinha muito mais pedido do que eles conseguiam atender. Se os caras aumentassem mais pessoas, mano, no time, como isso não gera venda diretamente, ia aumentar muito o custo da empresa para eles conseguirem tomar conta disso. Ou seja, os caras estavam com backlog de 14.000 perguntas para serem comentadas, conseguiam fazer 1.200 por mês, só que cada mês gerava mais de 1.200 perguntas novamente. Ou seja, os caras estavam num limbo de, mano, qual que tá mais sendo pedido, entendeu? Qual que é o assunto que tá sendo mais pedido e vamos focar nele. Mas eles estavam ali já aceitando de que eles iam viver num limbo eternamente, tá me entendendo? Porque eles não iam contratar mais pessoas porque ia aumentar muito o custo da empresa. A gente entrou lá na operação. A gente criou uma automação, um agente, analisador de questões. A gente colocou todos os livros de odontologia de todas as residências possíveis dentro do GPT. A gente conseguiu revisar as 15.000 respostas em 8 horas, gastando, se eu não me engano, R$700. Caramba, mano. Ou seja, algo, mano, para os caras revisarem 14.000 respostas, a gente teria aí, no mínimo, uns 12 meses. Em um ano, os caras, 3 pessoas que você vai ali no ano seriam R$72.000. Com R$700, a gente conseguiu fazer em 8 horas as 14.000. Ou seja, a gente economizou tempo e a gente economizou dinheiro dos caras. Cara, o que aconteceu no mês seguinte? No mês não. Na semana seguinte, demitiu 2. Só deixou um que vai ficar controlando e fazendo o double check da IA. Porque tem algumas que a IA discorda, né? Então, tipo assim, a IA não concorda, que a gente tinha uma assertividade, mano, de 92% a 95%. A IA acertava. Ou seja, 5% que ela não concordava com o gabarito, jogava pra pessoa. Entendi. Cara, os caras economizaram mais de 70 mil por ano e os caras gastaram aquilo que eles demorariam 12 meses, eles fizeram em um em dia. 8 horas. Tá me entendendo? Então não tem como dizer que não vai mudar. Tá me entendendo? Agora, pensa só. Agora vamos olhar pro profissional. Qual foi o profissional que ficou? O mais empenhado, o mais focado, aquele que... Isso é... E é isso que eu tô dizendo aqui, tá vendo? Às vezes a pessoa foca na técnica. Eu sou um bom vendedor, mas não sei o quê. Mas, mano, quando a coroa aperta, assim, quando a laranja espreme, quem fica? Então eu quero ser esse cara. Então eu digo, mano, quando a gente foca na parte de prestação de serviço e na mudança disso, mano, você precisa ser um cara diferenciado em comportamento. Sabe por quê? Porque a sua técnica, aquilo que você vai ter que aprender depois, seja IA, seja automação, seja o que for, seja mexer no GPT, cara, você vai dar um jeito, mas você vai ficar. Você vai ser o cara que vai ficar, tá ligado? Essa é a minha experiência, cara. Depois você
saiu da High Level, você começou a pegar seus próprios projetos, você criou a sua empresa. Como é que foi isso aí, cara? Só para o pessoal entender. Inicialmente eu comecei como um freela mesmo, né? Então, 2022 inteiro eu trabalhei só como freela. Então me chamavam para lançamento, eu ia, né, fazia um lançamento específico. Então eu 2022 não tinha GPT ainda, né? Se eu não me engano. Não. Começou 23, mas... Então era noites e noites acordado, digitando pra caramba. 2022, cara, eu cheguei a pegar 9 projetos de copy. Eu Caramba. virava, mano, 48 horas no Venvance. Isso que eu ia te perguntar, cara. Tipo, muita gente usa Venvance hoje. Tu acha que, tipo, qual que é a sua visão sobre isso hoje, mano? E o perigo disso na sua visão? Ah, uai, só vai morrer mais cedo. Você tá disposto a morrer mais cedo, beleza. Tá entendendo? Vai diminuir sua capacidade cognitiva, né? Vai fazer com que você morra mais cedo. Vai te dar provavelmente tem grande chance de te dar uma crise de depressão futuramente. Vai te causar dependência. Tá disposto a fazer isso por causa de um pico de trabalho, beleza. Mas, ainda assim, cara. O Wesley Delagonari, manja, do reservatório de dopamina, Sei. ele mesmo fez um post recentemente que é ilusão de que o Venvance e a Ritalina gera... Não sei se foi ele ou se foi o Dr. Baracá, mas enfim. Que gera uma falsa sensação de produtividade. Eles postaram recentemente. Tipo, pós-uso, você disse? Não, durante o uso. Falou que a gente tem... Eu que usei... Eu posso dizer assim, cara, parece que muito que a gente fica focado e eufórico, mas aparentemente os estudos dizem que é uma falsa sensação disso. Tá me entendendo? Mas eu posso dizer pra mim, cara. Nossa, o Venvance, ele te causa uma depressão profunda depois de você usar. É que é uma metanfetamina, né, cara? Tipo, Eu não manjo. é uma metanfetamina. É um anfetamínico, né? Tipo, ele tem essa parada de, tipo, pum, e aí tá, uma grande bad depois. Eu também já tomei Venvance, teve um outro lá que eu também tomei. Mas, tipo, uma vez, pontualmente, porque todo mundo fala desse negócio. E, tipo, uma coisa que eu vejo, assim, é que, tirando aqueles casos que são realmente recomendados via médico e tudo mais, assim, a galera usa isso muito como bengala e, às vezes, não entende o perigo do negócio, velho. Mas até pra quem usa, cara, eu posso dizer isso porque a minha esposa utiliza Ritalina. Até pra quem usa, mano, tem degeneração cerebral. Então, tem um médico, o Dr. Frederico Porto, que ele falou o seguinte, cara, só que aí é óbvio que você vai pra aquilo que é menos, pra aquilo que traz mais benefício. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crise grande de TDAH, cara, e ela tem que utilizar um Venvance, mano, ou ela tem uma deficiência cognitiva e uma deficiência cerebral a longo prazo, ou ela não vai conseguir construir nada na vida dela. E aí, o que você prefere? Cara, então beleza, eu tô disposto a ter essa diminuição, essa capacidade cognitiva ao longo prazo, eu tô disposto a ter essa degeneração cerebral, por causa que eu preciso pelo menos fazer as coisas do meu dia a dia. Senão eu não vivo, entende? Então mesmo pra quem tem doença, mano, causa degeneração cerebral e tem sérios riscos. Agora, mano, eu conheci muitas pessoas que tomavam 2, 3 Venvance por dia, sabe? Isso, cara, na minha visão, eu vou dizer assim, pra quem tomou, isso mostra como realmente é uma droga, entendeu? Porque quando eu tomei a primeira vez, cara, durou muito tempo. Aí cada vez mais parece que você vai demorando menos, você precisa tomar mais. E aí quando você deixa de tomar, você agora vai ficando dependente, porque agora parece que você não tá sendo produtivo. Você tem a euforia baixa, você fala assim, cara, que merda, eu não tô igual antes, eu não tô focado, eu não tô concentrado, eu não tô eufórico pra fazer o trem, sabe? Então, com certeza, cara, isso é algo que cada um vai pagar as consequências dos seus atos, você entende? Mas contra fatos não há argumentos. Há uma diminuição da capacidade cognitiva, há Te degeneração ajudou cerebral. lá em 2022? Nessa fase que você tava escrevendo muito? Então, né, mano, aí eu não sei até que ponto ele me ajudou, foi placebo também, né? De fato, assim. Mas, por exemplo, uma coisa é fato. Por exemplo, eu tomava Venvance pra ficar acordado. Então, eu tomava o meu Venvance sempre quando eu ia, tipo assim, à noite. Que aí eu virava. Então, quando eu virei 48 horas pra entregar um funil, cara, eu tomei Venvance de madrugada. Pra quê? Pra manter acordado, entendeu? Então, eu acho... Assim, mas eu não tomei muito. Eu acho que eu tomei em 2022, eu tomei umas 2, 3 vezes no máximo. Porque até eu tinha parado já de comprar. E eu falei assim, cara, eu vou deixar na gaveta aqui uns só pra... Em casos que eu preciso mesmo, entendeu? Só caso eu precise aqui. E aí eu deixei lá. Mas assim, cara, eu vejo, por exemplo, hoje. Cara, hoje... Ó, pra não dizer que eu tô mentindo. Hoje eu acho que eu ganho, cara, sei lá, mais de 20 vezes do que eu ganhava naquela época. Mais. Eu não tomo nada e trabalho menos. Não viro mais 48 horas. Você entende? Então, tipo assim,
eu acho que foi um grande aprendizado, sabe? Então, não vou dizer assim que necessariamente não vou dizer assim, não chego a dizer que eu faria diferente, talvez. Porque talvez se eu não tivesse passado por aquele aprendizado hoje, se eu fosse experimentar isso hoje, talvez as consequências seriam muito mais graves do que naquela época. Que eu era solteiro, não tinha família, né? Não tinha ninguém ao meu redor. Eu poderia ficar 48 horas direto trabalhando, o que hoje muda. Então, cara, só que, novamente, cara, tem consequências gravíssimas. E eu mesmo não uso mais. Então você percebe assim, né? A diferença de trabalho duro, o trabalho inteligente e o trabalho necessário. Entende? Porque, tipo assim, nem todo mundo vai conseguir ter o mesmo trabalho inteligente. Porque capacidade cognitiva, ué. Contexto familiar, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa. Diferente do que muitos acham, né? O que é essa capacidade cognitiva? Cara, eu não posso dizer assim, eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou tão especialista nisso, assim, sabe? Mas é perceptível que essa capacidade cognitiva não é a cognição que geralmente está na boca das pessoas, que as pessoas confundem com QI. Não é isso. A capacidade cognitiva, ela é basicamente a sua capacidade de enxergar algo ou não enxergar. Ou seja, geralmente você vê as pessoas que mais pensam fora da curva, mano, são pessoas mais cognitivas. Exemplo, o que difere... Vou dizer por mim, tá? Não vou dizer pelos outros. Mas o que difere eu do Elon Musk, cara, é muito mais do que dinheiro. Entendeu? O Mark Zuckerberg... Ou, tipo, quantidade de tempo de estudo, por exemplo. De estudo, qualquer coisa. Tipo assim, mano, se você pegar esses caras, com a nossa idade, os caras já estavam com alguns milhões em dólares na conta em empresas quase, sabe, múltiplos milhões. Ou seja, os caras têm algo muito diferente do que simplesmente esforço e dedicação. Entende? A galera fala, olha só, o Elon Musk dormiu no escritório dele. Sim, mano, dorme no seu escritório aí. Vamos ver quem vai construir uma Tesla e uma SpaceX. Tá me entendendo? Ó, se você estiver assistindo isso e depois você vier no meu direct e falar assim, ó, tá vendo? Eu construí, cara, vai ser muito interessante ter encontrado mais um cara muito cognitivo. Mas sabe que as pessoas não acontecem isso. Vamos pensar, né? Cara, meu avô tava falando hoje com o Uber vindo pra cá. Meu avô trabalha pra caramba, mano. Tá entendendo? Meu avô trabalha muito, mano. Ou, com 71 anos de idade, meu avô trabalha de sábado e domingo, velho. Eu até falei pro Uber, falei assim, cara, eu tenho convicção de que meu avô trabalha mais que eu. Tá entendendo? Então, essa parada, o Venvance, ele te dá muito essa perspectiva minha de vamos virar 48 horas. Ela tem dois erros, né? Não só os meios pelos quais você está utilizando isso que vai gerar consequências graves depois, mas o pra que você está fazendo isso. Que acho que é o grande parada do negócio, sabe? Do por que a gente trabalha dessa forma que a gente acha que deve trabalhar até pra ponto de tomar Venvance e estragar nosso cérebro pra conseguir fazer alguma coisa, tá me entendendo? Isso é foda, cara. Isso é foda. Você tomou, né, em 2022, e aí esse ano foi um ano que basicamente escreveu pra caramba. Tá, boa. 2022, escrevi muito, cara. Muito. Foi um ano, assim, de espichar, sabe? Porque foi o primeiro ano que eu tava realmente agora no mundão, escrevendo copy pra expert que eu nunca tinha conhecido, que não, sabe? Que eu tava ali, cara. Então, eu trabalhei 2022 inteiro como freela, fazendo lançamento, 90% lançamento. 2023, se a gente for pegar assim a cronologia, eu comecei a me posicionar como estrategista. Então foi o momento que eu pensei assim, falei, cara, tô trabalhando 9 horas por dia. 9 horas por dia não, tava trabalhando, mano, 14, 16 horas por dia. Tinha final de semana que eu virava à noite. E eu falava assim, mano, pro tanto que eu tô trabalhando, eu não consigo ganhar mais, porque se eu ganhar mais, se eu tiver que pegar mais cliente pra trabalhar mais, mano, aí não tem como, eu não tenho vida. Aí eu falei assim, cara, como então eu consigo ganhar mais dinheiro? Aí eu fui num evento, e aí uma expert muito grande, que tava lá, que palestrou junto comigo, a gente tava trocando ideia no coquetel, depois do evento, e aí a gente tava trocando ideia, pá. Aí, no trocando ideia, ela falou assim, cara, você não devia ser copy. Você devia ser estrategista, você devia começar a se posicionar como estrategista. Aí eu falei assim, bom, faz sentido, né? Os projetos que eu participava, cara, apesar de entrar como copy, eu sempre
tive esse viés estratégico. Sempre dava ideia de funil, sempre dava ideia de oferta, porque eu sempre estava curioso no mercado, sempre estava proativo, sempre estava antenado no que estava acontecendo, então sempre dava esses pitacos. Então sempre me envolviam e confiavam em mim, porque faziam as paradas, dava certo, viu que eu estava engajado, proativo na parada, queria fazer acontecer, então davam essa liberdade para mim. Então, em 2023 eu tive esse papo, eu falei assim, cara, bom, faz sentido, né? Porque o meu histórico, o que eu tô passando nos projetos, reflete isso já. E aí, ela contou uma experiência de que ela ia contratar uma estrategista para o lançamento dela. Já tinha estrategista, mas ia contratar uma estrategista de consultoria, que é uma estrategista muito grande, para o projeto dela, onde ela ia pagar para 1 mês e meio de consultoria R$50 mil de fixo, mais 5% em cima do faturamento, sem a pessoa precisar investir de lançamento que já faturava mais de 1 milhão. Ou seja, nesse 1 mês e meio, a pessoa ia tirar aí cerca de uns 100 mil, 120 mil em 1 mês e meio. Eu falei, opa, esse nível de escala eu ainda não conhecia. E a pessoa que ia fechar essa consultoria era o quê? Estrategista. E aí eu já vi a pessoa que estava disposta a pagar 50 mil, mais 5% de faturamento, falando assim, cara, você tem que ser estrategista. E ela falando que estava disposta a pagar isso por um estrategista, eu falei assim, uai, esse é o caminho. E eu já via que o meu histórico correspondia a isso, era realmente algo que eu me interessava. Falei, cara, é isso. Tá me entendendo? E aí foi bem num processo de transição, cara, em 2023. Acho bacana também contar que durante esse processo foi onde eu tive o maior meu resultado como copy. Que justamente foi o que mais me deu segurança para fazer essa troca de posicionamento para estrategista, foi que antes de eu me posicionar como estrategista, eu já estava ali uns 5 meses já numa operação que a gente já estava fazendo assim, tipo, cerca de 800, 900 mil reais por mês, e eu cuidava toda a parte de copy e toda a parte de back-end, desde infra lá do Infusionsoft até a parte de copy e estratégia oferta do back-end. Eu que cuidava de tudo isso, desde a copy de front, a copy de back, a estratégia de back e oferta de back. E aí, cara, vendo esses resultados, eu falei assim, cara, realmente faz sentido. E o meu amigo, é um grande amigo meu que trabalhava comigo, e ele já dizia, falava assim, mano, você é muito mais que um copy. Você é muito mais que um copy. E aí eu tive essa conversa com ela e aí, tipo assim, foi essa transição. Mas olha que interessante, né? Pra quem for copywriter ou prestador de serviço nesse meio tempo. Percebe que antes de me contratarem como copy, antes de, sei lá, começar a me posicionar, de querer ser considerado estrategista, percebe que o meu redor, cara, já manifestava isso pra mim. Tipo, as pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que conversavam comigo. Você começou desse jeito, né, cara? Quando você começou até lá, na High Level, tipo, pra mim, você tipo, já tinha uma ideia de que você estava sendo moldado ali pra ser um estrategista. Total, né? total. Aquela Isso época era ali... aquela época me moldou muito pra isso. Lá a gente construía oferta, né? Fazia essa parte de funil, estudava muito funil. Então, com certeza, me moldou muito pra isso. Esse pensamento... Aquela época me moldou muito pra esse pensamento estratégico. Total. E, beleza, você começou a fechar clientes maiores, deixar um pouquinho mais... ter só a visão macro, né, do negócio, lidar só com os pontos macros, né? E você criou uma equipe pra isso. Uhum. 2023 atuei inteiro como estrategista, só que ainda sem equipe. Só como prestador de serviço. Então eu tava trabalhando principalmente pra agências, assim, que eu tava fixo, né? E aí eu ganhava em cima do faturamento. E aí em 2024, cara, ano passado, eu decidi construir a minha equipe. Mas olha que louco. 2022, eu tinha tentado construir uma equipe. 2022... Cara, eu vou dizer assim, 2022. Meio de 2022. Eu tinha tentado construir uma equipe. Se eu não me engano, sou muito ruim de data. E, cara, eu lembro, assim, que foi uma frustração muito grande. Porque eu lembro que, assim, a gente tava escalando, porque eu tava pegando muito projeto, falei, mano, preciso desafogar. Aí eu comecei a contratar um monte de galera de copy e começar a delegar, pá. Aí vi que, mano, e aí, copywriting, assim, eu falei, mano, eu não vou conseguir treinar essa galera. Eles não escrevem do jeito que eu preciso que eles escrevam, mano. Eu vou mais gastar mais tempo revisando o copy deles do que tal. E aí, mano, teve um momento, assim, muito de crise, assim, meu. Que teve um momento, assim, que eu fiquei... Eu não lembro em qual momento, acho que foi início de 2023, nesse processo de transição, um pouco antes de eu transicionar o meu posicionamento pra estrategista, eu tive que demitir todo mundo, mano. Eu tinha 2, 3 copywriters, tive que demitir a galera e ficar só eu de novo. E pra reestruturar a coisa. Porque cresceu e eu não dei conta, mano.
Não dei conta de gerir, não dei conta de treinar, não dei conta, sabe? Eu tava sobrecarregado, não tava gerando o resultado que precisava. E aí, assim, eu tava mais revisando o copy do que atraindo mais clientes. Clientes começou a sair, não conseguia renovar cliente. Então, cara, aí eu tive que falar assim, mano, preciso largar, senão eu vou começar a ter que botar dinheiro da minha pessoa física na PJ. E aí, mano, eu demorei muito, cara. Porque o meu pensamento ao longo, até no início de 2023, ao longo de todo 2023, até início de 2024, antes de eu começar a construir equipe de novo, Sim. eu fiquei assim, mano, eu não vou fazer esse trem porque esse trem não é pra mim, mano. Até pensando assim na capacidade cognitiva, cara, quando a gente começa a entender mais profundamente e colocar limites em nós, diferente do que muitas pessoas acham da gente ser ilimitado e conquistar o que quiser, eu acredito numa visão diferente, que os limites eles libertam. Ao mesmo tempo, cara, dependendo daquilo que... Tipo assim, às vezes a mesma coisa que pode te libertar também pode te aprisionar. Eu lembro que o Leandro, uma vez, ele me falou isso, cara. A gente tava falando sobre esse negócio de cognição, sobre as pessoas terem limitações reais quando o quesito é complexidade de tarefas ou execução de alguma coisa. E ele me falou assim, cara, tipo, as pessoas ficam constantemente pensando em como pensar fora da caixa. Mas é muito mais libertador quando você aprende a pensar dentro da caixa. Né? Quando você consegue fazer funcionar o negócio ali dentro daquele negocinho. Que aí sim, velho, o negócio vai ser de boa pra você, vai ser fácil pra caramba, tu vai conseguir fazer e tu vai conseguir gerar aquilo que você precisa pra sua vida. Isso é muito foda, mano, mas continua. Exato. E aí que tá. Só que o problema de você conseguir começar a compreender a sua caixa é que às vezes você também pode ficar numa caixa menor do que você pode. Entende? Que foi o meu caso. Que foi, cara, não, mano, não dou conta. E eu posterguei, sabe? E tipo assim, e tinha demanda e eu comecei a tirar, mano. Mano, eu recebi muita proposta, de verdade. Tipo assim, eu acho que, mano, muita proposta em 2023, 2023 depois, 2024 início. Cara, eu lembro que, sei lá, no início de 2024 eu acho que eu recusei uns 5, 6 projetos. Aí, mano, me veio assim, falei, mano, não é possível, velho. Não é possível que eu vou ter que continuar recusando tanto projeto, velho. Eu preciso voltar, eu preciso aprender a treinar um time, começar a fazer gestão desse time, pra que a gente consiga escalar esse trem. Eu falei, tô deixando muito dinheiro na mesa. E aí foi aonde eu me despertei e falei assim, tá bom, vou começar a voltar a me arriscar nisso. Aí, claro, teve muitas outras pessoas muitas outras coisas que me motivaram e que foram me conduzindo pra esse caminho. Por exemplo, uma delas foi o Moraes, que veio aqui, né? Eu conversei com o Moraes um tempinho antes disso acontecer. E ele falou, cara, ele como um driver, né? Eu sou analítico pra caramba, muito reflexivo, demoro pra fazer as coisas. Não, ele é rápido demais, né, velho? O Moraes assim, mano, bota pra fazer e já era, tá entendendo? Aí a gente trocou uma ideia e ele falou, cara, vai. E se você tiver que dar um passo pra trás, mano, tá tudo bem. Mas continua avançando. No sentido de continua avançando, de vai encontrar o seu limite na prática e não na reflexão. Você entende? Eu falei, bom, faz sentido, posso voltar a testar isso de novo. E aí eu lembro que eu assisti uma palestra do TED Talks, mano, que o cara falava assim, os 5 ou 6 segredos dos empreendedores, da mentalidade do empreendedor. E a primeira dela foi assim, ó. O empreendedor, ele pensa no problema que vai ser solucionado e não no seu serviço ou no seu produto. Simples, né? Mas, cara, eu falei assim, cara, eu achava que por ser autônomo eu era empreendedor, mas eu não sou, tá me entendendo? Por quê? Porque eu só falo assim, cara, não, eu só vou entregar copy, eu sou copywriter, só vou entregar copy e pronto. Sou um prestador de serviço, não sou empreendedor. Mesmo que seja autônomo. Por quê? Porque se o empreendedor resolve problema, mano, o cara vai falar assim, cara, você tem um gestor de tráfego também? Tem. Contrato depois, não sei o que eu vou fazer. Mas a gente se vira aqui, tá me entendendo? Vou resolvendo os problemas que estão surgindo pra agregar o valor e ter participações maiores. Aí eu falei, cara, tá, eu não tenho, como que eu faço pra desenvolver? Aí eu lembrei do que o Maia falou, vou começar a dar esses passos e vou começar a arriscar. A partir disso, mano, foi onde eu decidi, falei, não, então agora eu vou construir um time. Aí eu comecei a montar um time, então inicialmente comecei a chamar pessoas que eu já tinha treinado, então isso foi bom. Então eu lancei uma mentoria no início de 2024 de estratégia. E aí eu contratei os mentorados. Ou seja, os caras já tinham meu modelo de processo, já tinha tudo, meu. Já tinha participado das aulas, já tinha tirado dúvidas, feito call individual comigo. Eram pessoas que tinham uma simpatia com você, de certa forma, gostavam muito. Acreditavam no que eu tinha pra oferecer, no que a empresa tinha pra oferecer, no crescimento deles. Então, eu falei, bom, acho que é um bom momento. E aí eu voltei a construir time, desde o ano passado.
E aí hoje você tá com quais experts, cara? Hoje eu sou um expert da minha empresa, né? E então eu tenho mentoria de copy, tenho curso de copy, etc. E eu tenho especialista também em desenvolvimento pessoal feminino, ok? E também nicho de advocacia, tá? Trabalhei, tipo assim, há um tempo. Parte de odontologia, que eu falei lá. Você acredita nesses negócios assim, que tipo, tem um melhor nicho pra atuar? Ou você acha que vai muito mais do copywriter, a vibe dele escrever, ou uma coisa assim? Cara, eu vou dizer, Cal, percebo que eu, na minha experiência, tenho muito mais facilidade de escrever para nichos que eu conheço. Vou dar um outro exemplo maior. O próprio Beto, ele brinca que o maior copywriter da Empíricos é o Felipe Miranda. Ou seja, o cara que mais vive o mercado financeiro, o cara que mais grava, o cara que tá mais lá na frente é o melhor copywriter dos caras. Ou seja, o melhor comunicador. Renato Torres, que é sócio do Elton Euler, eles brincam, né? Cara, o Elton é o melhor copywriter / comunicador que eu conheço. Entendeu? Então, assim, é perceptível, cara, que quando você domina um assunto, é muito mais fácil. Então, eu que trabalho com desenvolvimento pessoal, então eu que piro muito nisso, mano. Então, tipo, cara, treinamento, né? Vim pra São Paulo fazer o treinamento lá, sabe? Cara, participa de evento, lê livro e conversa com pessoas sobre isso. E eu participei de um processo de desenvolvimento meu interno, pessoal, muito grande. Eu tenho muita facilidade porque eu sou a persona transformada. Eu sou a persona que teve um processo de desconstrução e reconstrução sobre novos fundamentos, no sentido de desconstrução de, vou dizer, crenças, assim, ou ideias erradas que eu tinha sobre algumas coisas, pra tomar a única verdade que existia sobre a minha vida. Sei lá, sobre profissão, sobre família, sobre dinheiro, sobre diversas coisas. Então, por ser a persona transformada, cara, escrever para desenvolvimento pessoal da pessoa que tá passando por depressão, ansiedade, que tá quebrada, que ela trabalha e não consegue crescer, que ela tá estagnada. Cara, eu passei por uma porrada de coisa dessa. E eu sei a transformação que gerou em mim e como gerou. Então, eu consigo, cara, muito bem hoje escrever pra esse nicho. Porque eu consigo, tipo assim, tocar a alma da pessoa, sabe? Porque eu tava lá, cara, sabe? Tipo assim, doente, com esse mesmo sentimento de, cara, tô trabalhando pra caramba, mas tô estagnado, não consigo crescer, o que que acontece? Então, eu estudei muito isso, sou a persona transformada e eu sinto mais facilidade. Agora, quando eu comecei em 2022 lá, frila, mano, qualquer coisa que aparecesse, eu tava escrevendo, tava entendendo? Qualquer coisa. Tipo, hoje, quais requisitos você tem hoje pra selecionar um expert que vale a pena ser um parceiro seu? Por exemplo, se o cara, tipo, ele tem uma ideia muito boa, ele é um expert muito bom, mas ele não tem caixa hoje pra investir num projeto. Que pontos ali que são determinantes pra ele começar a fazer alguma coisa? Cara, caixa com certeza vai ser um ponto, porque a gente não é barato, a gente é caro, entende? Então, isso já segmenta, né? Então, pro cara ter caixa, não necessariamente ele precisa já estar no digital, né? Ele pode ser rico no offline. Eu digo nem tanto assim sobre vocês, mas do mercado, assim, por exemplo. Tá. Tipo, pô, ele precisa ter caixa, muito caixa pra investir num lançamento, num perpétuo. Precisa, mano, porque ele vai ter que contratar um time. Entende? Ele vai ter que contratar um time. Então, ele vai ter que ter caixa suficiente pra contratar pelo menos um time. Ele vai precisar de... vamos dizer assim, um expert que tá começando do zero. Seria isso. Isso, um extra do zero. Cara, ele vai ter que produzir conteúdo. Eu vou dizer assim, eu vou partir dos crivos que eu tô pegando um expert do zero, ou assim, ou... Acho que tem muita gente assim, também, cara, que tem, tipo... Começou a produzir reels ali pro seu nicho, acertou um reels ali, por exemplo, e, cara, hoje tem 100 mil seguidores, mas não sabe exatamente como agora monetizar isso, Legal. entendeu? Tipo, acho que precisa de uma visão de um estrategista. Mas esse cara não tem caixa, esse cara não tem uma... Não tem... nem tá imersivo, digamos assim, dentro do digital. Qual que é o melhor caminho pra esse cara? Ele vender pra audiência dele, né? Agora, o quê? Qual foi o motivo pelo qual eles começaram a te seguir? Assim, cara, eu vou dar uma opinião. Eu percebo que quando você é um agente transformador, ninguém precisa te falar o que você tem que fazer. Minha visão. Todas as pessoas e os experts que eu entendi, que realmente transformavam vidas, mano, e que deram certo, eles já tinham convicção do que eles tinham que fazer na Terra. Eles já tinham convicção do que eles tinham que falar, mano. Cara, vou dar exemplo. A maior expert que a gente tem hoje, que é desenvolvimento pessoal.
ela foi a persona transformada, tá na parada há 13 anos. Quando a gente chegou, ela falou assim, Gui, esse tipo de coisa aqui eu não falo. Eu sei o que tem que falar. Eu sei quem eu transformo, eu sei a forma como eu transformo. Ela sabe exatamente o que ela tem que falar. Ela criou um método próprio. Ela falou, cara, a gente tem que falar do meu método, a gente tem que fazer... Tipo assim, ela dá um direcionamento muito claro pra onde ela tá indo. Agora eu já lancei Expert, por exemplo, que já não tem tanta clareza. Então, tipo assim, o que você acha que dá mais dinheiro? Será que eu começo falando disso, de comunicação e oratória? Como é que você define uma oferta? De uma ponta a outra. Cara, primeiro, eu vou trazer assim, eu não sei o que eu sou um cara, mano, que não entendo muito de, tipo assim, de teorias, entende? Então eu vou falar o que eu faço, e se eu tiver, tipo assim, o que é, se a galera vai falar que isso é oferta ou não, eu não sei, mas eu vou falar o que eu faço. A parte de você construir uma oferta, então, por exemplo, definir, sei lá, desde entregáveis até o mecanismo e etc, do que você vai construir pra você vender, eu vejo que primeiro, mano, como eu disse, precisa ser muito genuíno, inicialmente, saca? Óbvio, por exemplo, você pega uns suplementos, cara, não necessariamente vai ser genuíno no tipo de, sei lá, não é porque eu não tomo, vai chutar, tá? Um ômega 3 que não tenha quem precise, não é porque eu não tomo vitamina D que não tenha quem precise, então, tipo assim, só porque eu não uso, né, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, ele precisa já ter uma tese muito bem validada na minha concepção, que na maioria das vezes envolve o que? A própria vida do expert. Então, exemplo, eu trabalhei com 2 médicos que viraram grandes amigos meus. E que, cara, eles já têm, tipo, 40, 50 anos. Mas, mano, eles passaram 15, 17 anos, eu acho. 17 anos, mano. O tanto de pessoa que eles curaram através de um estilo de vida saudável, não tem como contar nos dedos. Mano, você pira? Tipo assim, os caras viram uma mulher que ela tava prestes a amputar a perna porque ela tinha ferida que não cicatrizava. Ela tava com a cirurgia agendada pra fazer isso. Em 3 semanas eles curaram a perna dela. Ou seja, você olha pra um expert desse e você fala assim, cara, beleza, esse cara já sabe o que tem que fazer, tá me entendendo? A vida dele já demonstra isso. A vida dele já mostra qual caminho ele tem que seguir, mano. Esse é o verdadeiro expert. Na minha visão, sim. Por isso, cara, que eu vou dizer, eu inclusive... Esses outros, assim, que só tem seguidores, então, tipo, mas não tem, às vezes, uma causa, não são... Você tem que tomar muito cuidado na hora de ver esses caras. Seria isso? Total. Ah, sim, claro, mano. Mas, por exemplo, se você No ganhou ponto de vista do seguidor, copy, você pode vender algo relacionado a isso, entendeu? Agora, me estranha muito você ficar feliz e querer vender algo pra você ganhar 100 mil seguidores de algo que você não domina. Entende? Foi o que eu falei. Sobre o Cal, eu olho pra ele e falo assim, cara, eu não acredito na parada porque nem ele acredita. Tá entendendo? Nem ele sabe o que ele quer falar, nem ele sabe o que ele acredita. Como que eu vou acreditar no que ele acredita? No que ele quer acreditar? Só porque dá dinheiro? No meu caso, não é um filtro. Ou seja, isso seria a minha recomendação. Agora, um outro exemplo. Cara, eu conheço uma expert que ela ganhou milhões de seguidores ensinando a como postar uma foto pra gordinha. Ou seja, como ali as pessoas que são, né, que são mais gordinhas, elas conseguem posicionar melhor pra ficar legal ali. Ficar mais legal e tal. Cara, ela não precisa ser uma baita especialista, mas olha só, ela era uma gordinha que tirava foto legal. Tá tudo bem então, ué. Vai lá, taca a ficha. E aí ela postava foto, a galera gostava das fotos dela. E depois ela mostrava que ela era gordinha. E mostrava como a foto ali deu aquela enganada, deu aquela, né, qualificada. E aí, mano, as pessoas começaram a se interessar. Top. E depois ela dava pra vender sobre o quê? Dava pra ela vender sobre como crescer no Instagram. Porque ela cresceu, ganhou 1 milhão, sei lá, 800 mil seguidores. Postando um tipo de conteúdo. Ela conseguiu. Ou seja, ela sabe, nessa ideia, como que viraliza, como que produz conteúdo. Agora, olha só que louco. Eu sei, uma mentorada minha virou copywriter desse projeto. Disseram que o estrategista falou assim, não, a gente vai começar a falar sobre posicionamento e branding. Aí você botava lá a capuça no Instagram da pessoa, meu amigo, tá me entendendo? Tipo assim, se ela vendesse qualquer outra coisa, assim, sabe, entendendo? De crescer no Instagram, de tirar foto pra gordinha, de qualquer outra coisa. Mas vender, tipo assim, branding e posicionamento pra ela, falar assim, meu Deus do céu, o que vocês vão fazer isso? Assim, nem ela tem muito claro disso. Tá me entendendo? Eu acho que nem eles, assim, contanto que
Olha que louco. Eles ficaram muito tempo na dúvida se migravam ou se não migravam. Não, será que a gente continua fazendo isso? Será que a gente não continua? Será que a gente muda pra... Cara, você não tem ideia daquilo que você tem pra agregar no mundo? Então não tá na hora de você falar. Então, cara, ganhei 100 mil seguidores. Você não sabe o que tem que falar pro mundo? Então não fala, mano. Tá me entendendo? Eu vou dizer, por exemplo, né? O próprio Marçal diz assim, cara, você tá criticando o cara que tá fazendo o livro, mas pelo menos ele tá fazendo o livro, ele tá falando e você não tá fazendo nada. Na Bíblia, tem uma parábola que diz assim, os fariseus, Jesus diz pros fariseus o seguinte, vocês são uma... Eu não vou dizer ipsis literis, né? Porque eu não vou lembrar. Mas ele diz assim, cara, vocês são uma raça de víboras. Porque vocês estão indo pro inferno e vocês estão pregando algo que estão transformando as pessoas 2 vezes mais filho do inferno. Ou seja, se a gente tiver essa prerrogativa de que não sei o que eu tenho pra falar, só sei que eu vou falar, os fariseus fizeram isso e Jesus estava falando que eles iam pro inferno e que eles estavam levando os outros pra 2 vezes mais inferno que eles. Modo de dizer, ou seja, vocês são corrompidos, não se santificaram, ou seja, não souberam o que vocês devem falar, e ainda vocês estão comunicando isso pra outro e estão levando eles também pro caminho da perdição. Ou seja, a minha concepção é, cara, não existe isso, velho. Se você não sabe o que você tem que falar, não fala. Pergunta. Começa a descobrir o que você tem que começar a falar. Começa a se desenvolver o que você tem que... Cara, porque, de verdade, se você hoje... Vamos imaginar. Sei lá, tem 20, 30, 40, 50 anos que seja. E, cara, você não tem nada pra compartilhar. Cara, você não tem nada pra compartilhar. Você não desenvolveu nada, nem profissionalmente, nem nada. Cara, tem alguma coisa de muito errado na sua vida. Ué, você bateu 40 anos de idade e você não construiu nada, você não se desenvolveu em nada, você tá com os mesmos problemas quando você tinha 20 anos, as mesmas amizades quando você tinha 20 anos, aí você deu sorte no Instagram e você quer vender qualquer coisa, mas se você não tem certeza que você vai falar com 30, 40 anos, meu amigo, então você tem que voltar a fazer pergunta, voltar a assumir que você deu errado, tipo assim, você perdeu tempo, falar deu errado, mas assim, perdeu tempo pra caramba, e você viveu num limbo. Então assim, cara, na minha opinião, se você não sabe o que você tem que falar, você não deve falar. Começa a perguntar, começa a ter conselheiros que te mostrem eventualmente um caminho, seja de algo que você não enxerga em si mesmo, porque eu já fui esse tipo de pessoa que não falava, mano, porque eu não enxergava em mim mesmo o que eu já tinha construído. Então, cara, eu vejo, os projetos que eu já participei, o tanto de resultado que a gente já gerou, o tanto de alunos individualmente que eu já gerei resultado, pessoas individualmente, cara, o processo que eu tenho. Então, assim, tudo que eu já construí como copy, eu poderia compartilhar, mas eu não enxergava isso em mim mesmo. Eu falava assim, cara... Mas tem o fulano, tem o Beltrano, tem o ciclano. Eu não enxergava o meu valor. Só que tem, então, esses 2 viés. Mas os dois, cara, seja você não enxergar, ou seja você ainda não ter o que falar, os dois você vai conseguir o quê? Perguntando, tendo conselheiros, trazendo pessoas que vão te ajudar a enxergar esse caminho. Mas eu repeti só mais uma vez pra não ficar chato. Mas, mano, na minha concepção, se você não tem o que falar, se você tá incerto disso, velho, não tá na hora de você falar. Tá na hora de você perguntar, tá na hora de você questionar, tá na hora de você ter conselheiros pra te instruir aonde você deve ir. Eu trouxe você aqui, cara, com essa ideia de que a gente, pra falar um pouquinho mais tecnicamente de copy, mas acabou que acho que técnica fica muito superficial na minha visão, assim, e o que importa é realmente isso. Eu acho que teve muita gente melhor que eu de copy pra falar que o Paulo veio aqui. O Paulo veio muita gente, cara, de copy aqui. Mas, cara, uma dúvida, assim, cara. Nessa jornada, assim, nessa trajetória toda, quais foram seus erros, em que momentos esses aconteceram e que erros que realmente transformaram você ou que mudaram a sua percepção sobre algo e que teve uma transformação a partir disso? Pessoal ou profissional? Pessoal, profissional. Onde você errou, cara? Cara, eu acho que vai ser um pouco complicado de falar, não porque não errei, mas eu acho que os erros que eu cometi, como eu sou um cara muito analítico, eu geralmente não errava porque eu não fazia. Então talvez o meu maior erro foi de não ter feito mais. Porque eu era o cara que queria o cenário perfeito, queria entender tudo pra começar a fazer. Talvez o meu erro, se eu não tivesse cometido esse erro de pensar demais, querer ter as respostas demais pra começar a fazer, talvez os meus resultados seriam maiores hoje e seriam muito mais rápidos do que começaram a surgir exponencialmente. Então, pra quem é analítico que nem eu, que se vê assim toda hora travado, mano, esse é o maior erro que a gente pode cometer. Eu lembro que teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, cara, se você continuar desse jeito, você vai chegar com 30 anos e você não vai construir nada na sua vida. Isso me chocou, assim. Caraca, tá, não, vamos começar a me movimentar aqui, porque eu quero construir algo, né, cara? Então,
acho que o meu maior erro, mano, foi de não ter executado antes. Sabe, buscar a copy perfeita, buscar o funil perfeito, estudar todos os funis pra encontrar qual funil era o perfeito pra mim. Então, assim, eu estudava muito funil, aí depois eu estudava muito a oferta, aí depois eu revisava muito a copy, aí depois eu chamava amigos pra revisar a oferta, amigos pra revisar o funil, amigos pra revisar a copy. Aí eu, tipo assim, ficava nesse limbo. Aí, tipo assim, passava meses, semanas, tá ligado? Então, talvez se eu tivesse feito mais rápido, colocado no ar mais rápido, feito mais, pensado um pouco menos, talvez eu tivesse. Acho que talvez eu tivesse resultados mais rápidos e maiores. E acho que esse foi o maior erro que eu tive, assim, cara. Você teve algum grande mentor, cara, que em algum momento específico você recebeu um conselho que foi, tipo, um estalo, assim, cara? Cara, eu não sei se vai fazer sentido pra quem estiver ouvindo isso. Mas talvez faça, pelo menos pra uma pessoa já vai valer. O conselho que eu recebi, mano, não foi a ver com a parte profissional, mas desencadeou efeito em todas as áreas da minha vida. Emocional, relacional, financeira, profissional e etc. Porque hoje eu tenho a compreensão de que a vida, ela é muito integral, cara. Então vamos imaginar lá, eu não lembro quem inventou aquela fórmula, mas a fórmula de capacidade atual de trabalho. Envolve assim, a sua capacidade atual de trabalho é inteligência emocional vezes valores vezes capacidade, habilidade e cognição. Cara, se você tiver com a sua inteligência emocional ferrada, ou seja, como é uma multiplicação, qualquer coisa que vai a zero ali, zera a fórmula inteira de capacidade atual de trabalho. Ou seja, não importa se você tem cognição 10, se você tem capacidade atual, sua habilidade e capacidade altíssima, se os seus princípios e valores estão totalmente alinhados com a empresa. Se você não tem inteligência emocional, cara, exemplo, sua mãe acabou de falecer, você acabou de perder seu cachorro, você, sei lá, cara, o que aconteceu? Como que sua capacidade atual de trabalho diminui consideravelmente? Então, é perceptível pra mim, hoje, na minha experiência, que as outras áreas da sua vida, elas influenciam na sua. Por exemplo, a gente tem família, né, cara? Cara, é difícil dizer que a gente vai ter o mesmo dia produtivo quando nosso filho tá doente. E a gente tá preocupado lá com ele. Baseado nisso, eu quis trazer um contexto trazer uma prova, um contexto de que as outras áreas da vida influenciam a parte profissional, financeira e etc. Todas elas se mesclam, né? Então, acho que um dos maiores conselhos, cara, e que gerou muitos efeitos positivos, foi compreender o meu lugar de filho. Porque esse é o primeiro passo para eu compreender o meu lugar em todas as minhas outras relações. Porque quando eu compreendo meu lugar de filho, eu compreendo meu lugar agora de profissional, de parceiro de negócios. Aí depois eu posso compreender meu lugar como marido, depois eu posso compreender meu lugar como pai. Depois, todos os outros lugares, eles vão se ajustando e vão gerando uma percepção para você. Por que sua parceria não tá dando certo? Por que toda sua negociação acaba? Por que todas as vezes você é traído? Qual o erro na sua relação com as parcerias que você tá, que tá gerando com que você trabalhe muito e ganhe pouco, ou que você seja passado a perna, ou que alguma outra coisa aconteça que não é positiva para você? Porque no seu relacionamento você não tem você não é feliz do jeito que você acredita que você poderia ser, que você toda vez é traído nos seus relacionamentos. Você entende? Essas coisas, cara, só começam a ter efeito quando você muda o efeito na raiz. E pra mim a raiz foi os meus pais. Então era uma época que eu, tipo assim, tava 2 anos sem falar com a minha mãe. Assim, eu tinha muitas críticas em relação ao meu pai, que não convivemos juntos durante a minha infância inteira. E, cara, quando eu comecei a olhar com eles com mais respeito, assim, comecei a entender o meu lugar de filho, que, mano, cada um deu o seu melhor com o que tinha, né? Tem uma frase de um mentor meu que ele fala assim, nossos pais são perfeitamente imperfeitos. Então, nos erros deles, cara, eles são meus pais, entendeu? Então, começar a conseguir olhar com eles com mais respeito, me colocar nessa posição de filho, de entender o valor que eu tenho a partir deles, fez com que muita coisa mudasse. Posso dar um exemplo recente, mano. Ano passado, em setembro, eu vim pra um evento aqui e ficou claro, olha que louco, que eu buscava muito reconhecimento do meu pai ainda.
Você pegar toda a trajetória, mano, eu ganhava medalha. Tipo assim, eu não via meu pai o ano inteiro. Aí quando eu ganhava medalha da Olimpíada, eu falava assim, pai, você tem que ir lá. Porque eu achava que algo que colocasse, sei lá, no meu pescoço, agora ele poderia olhar pra mim, você entende? Então eu queria buscar o reconhecimento dele. Adivinha, mano, quando isso não é tratado, ou seja, quando eu não entro no lugar de filho e já percebo que o meu pai tem o maior reconhecimento por mim, justamente porque eu sou filho, virou que eu coloquei uma questão assim no treinamento que eu fui, cara, eu sinto que eu não... Tipo assim, que eu não ganho o quanto que eu poderia. E aí, lá nas dinâmicas, ficou perceptível que eu preferia o reconhecimento ao invés do dinheiro. Mas reconhecimento de quem que eu buscava nas minhas relações de parceria? Do meu pai. Ou seja, isso nunca ia resolver se eu não tivesse resolvido lá. A ponto de que, um mês depois desse treinamento, a empresa triplicou de faturamento. Em menos de um mês. Carl, você fez uma estratégia nova, não? Você fez... nem parceria nova eu fiz. Eram mesmas parcerias, mesmos projetos. O que aconteceu então? Cara, algo dentro de mim mudou com que minha postura mudasse. E aí, óbvio que eu consigo ver coisas tangíveis, você entende? Pensa, eu era o cara que queria muito reconhecimento. Então, mesmo tendo time, eu sempre queria glória pra mim. Isso fazia com que o processo travasse demais. E quando o processo trava, um anúncio começa a deixar de subir, uma página a gente roda um pouco tempo a menos do tráfego, então começa a atrapalhar ali a verba que você vai ter que utilizar mais verbas em cada dia, porque você vai ter menos dias de captação. Então os efeitos, cara, vai sendo cascata, vai aumentando o custo por lead, vai diminuindo a distribuição de verba, vai aumentando, diminuindo o tempo de distribuição de verba, ou seja, novos criativos que poderiam ir pro ar não vão, porque tem que sempre passar pela minha mão. Ou seja, quando eu falei assim, cara, eu não quero mais a glória pra mim, não quero mais reconhecimento, já tomei o reconhecimento do meu pai, o que eu cheguei, mano? Saí do evento e falei assim, deleguei a tarefa pra vocês no ClickUp, não vou revisar mais nada, manda direto pra delegar, pra fazer a página, fazer o design, não vou revisar mais nenhuma cópia e manda pra cima. Ou seja, todo mundo fala pra não delargar, eu delarguei e eu tripliquei o faturamento. Porque no meu caso específico, o problema não era processo, os processos já estavam montados. Todo mundo já tinha que fazer. Só que eu travava o processo. Então precisava delargar e não revisei. E olha que louco. O Cal não botou a mão nas copies. E a gente investiu 30 mil e voltou 540, sendo que nossa meta era 200. Meu orgulho caiu na hora, né, meu irmão? Falou assim, eu não escrevi, eu não revisei, a equipe fez tudo e eles faturaram juntos mais do que eu tinha previsão de faturar com as minhas escritas. Aí não tem jeito, né, mano? Aí o orgulho cai na hora. Então, ou seja, o resultado mostrou isso pra mim. Eu poderia achar, eu escrevo melhor. Tá bom, mas eles geraram um resultado maior do que eu. Então, o meu maior aprendizado, cara, foi aprender a diagnosticar quando eu tô fora do meu lugar em qualquer relação que inicia o diagnóstico nos nossos pais, mas em qualquer outra. E qual é o meu lugar em cada uma delas. Então, cara, o meu mentor ele disse o seguinte, falou, cara, os nossos pais já dão reconhecimento demais pra gente. Se eu tiver que trabalhar agora, que seja por dinheiro. Tá entendendo? Que o que me dê em troca seja dinheiro e não reconhecimento, uai. Então, por exemplo, cara, mas se você pegar muitas pessoas, cara, são assim como eu, né? Eu fui contar muitas vezes essa história pra alguém e a pessoa falou assim, eu contava assim, cara, preciso contar isso, essa parte do reconhecimento. Um mês antes desse treinamento, cara, peguei um projeto e esse projeto deu muito trabalho. Mas assim, você pira, mano, eu cobrei muito baixo, assim, depois eu falei assim, cara, não valeu nem um pouco financeiramente. Aí eu cheguei na reunião com o time e falei assim, galera, finalizamos mais um lançamento top. Aí eu falei pra eles assim, não valeu a pena financeiramente. Definitivamente não valeu. Mas falaram que nunca encontraram uma equipe que escreve tão bem. Olha que... Nossa, velho. Eu tava disposto a ficar com a empresa no prejuízo em prol de um reconhecimento e falaram que eu sou bom. Aí o meu mentor falou assim, cara, nossos pais já nos deram reconhecimento demais, tá me entendendo? Ou seja, se agora eu tiver que trabalhar por isso, que seja por dinheiro. Ou seja, que a troca que me dão nessa parceria, de eu agregar na vida da pessoa, de eu entregar o meu valor, aquilo que eu tenho pra entregar, que ela me dê, né, que ela me dê agora dinheiro por isso. Porque reconhecimento já tenho aqui. Não é que a outra pessoa não pode me dar reconhecimento. Porque se eu entrego um trabalho bom, o reconhecimento vem junto. Mas que a nossa parceria esteja atrelada nessa troca financeira da empresa. E não na troca de reconhecimento e status. Tipo, a pessoa, de maneira prática, assim, o cara, sei lá, um gestor ou um copy, ele faz ali, executa o trabalho dele, só que ele é muito suscetível àquele tapinha nas costas,
aquele sorriso, nossa, cara, isso é muito bom. Quando a pessoa ficava falando muito, 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 muito. Cara, não, parece que ela paga isso de alguma forma. E você fica sem dinheiro no final das contas. Exato. E, mano, ninguém, assim, não tem um errado nessa história. Por isso que eu digo que algo que a gente tava conversando é o seguinte, quando a gente mudar a nossa perspectiva do que é evolução e do que é realmente sucesso e transformação, a gente vai mudar nossa perspectiva, você entende? Porque da onde a gente vai tratar a causa disso? Porque se eu pensar só no externo, não, o problema é que eu não estou faturando quanto eu quero faturar. Aí vai chegar lá um coach e vai falar assim, bom, vamos analisar o seu formato de negociação, vamos analisar as suas parcerias, vamos analisar seu contrato a nível cartesiano, a nível de causa e efeito. Mas as relações, elas não funcionam com causa e efeito já programado. Exemplo, a gente sabe que se eu pegar a xícara aqui e soltar no chão, ela vai quebrar, certo? Se eu fizer isso 1000 vezes, vai acontecer a mesma coisa? Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu fizer 10.000 vezes, vai acontecer a mesma coisa? Vai acontecer a mesma coisa. Você pegar uma mesa de sinuca, tem uma bola amarela e uma bola branca. Você sempre vai bater na bola branca. Na mesma angulação, com a mesma força, na mesma intensidade, sempre com as bolas posicionadas no mesmo lugar. E ela vai cair na caçapa do canto. Se você bater sempre com a mesma força, na mesma angulação, com as bolas posicionadas no mesmo lugar, elas vão cair no mesmo lugar? Sempre. 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 Sim. Exato. Sempre. Agora, a relação não funciona assim, né, mano? Tipo assim, se você chegar agora no tapa, chegar na Fazer rua, exatamente a mesma coisa depende de uma outra coisa. que agora depende do observador. A forma como você bate na bolinha, com raiva, triste, feliz, né? Se você bater do mesmo jeito, ela vai ter o mesmo efeito. Isso é o método cartesiano. Só que o método, vamos dizer assim, sistêmico relacional das relações envolve o observador. Se eu der o mesmo tapa, com a mesma força, com a mesma intensidade, no mesmo lugar, na sua cara, você vai reagir de formas diferentes? Talvez não. Talvez hoje, né, se você bater no cristão, talvez ele vai falar que vai dar outra face. Talvez você bater numa pessoa na rua, ela vai chorar. Talvez a outra vai te bater de volta. Talvez a outra vai correr. Então você percebe que nesse caso das relações, se você bater da mesma forma, com a mesma angulação... Não existe um método científico, né? Tipo, pra tudo. Então, por exemplo, se você pega, tipo, como fazer amigo influenciar pessoas. Tem muitas regras boas, muitas coisas práticas que a pessoa pode fazer. Só que depende do jeito que a pessoa vai fazer a parada. Total. Exato. E não só da pessoa, mas de quem ela tá falando. Então, exemplo. Vou dar um exemplo prático. Lá ele fala, sorria. Como fazer amigo influenciar pessoas, você fala, sorria. Mano, o sorriso que eu vou dar pra você, que é meu amigo, é diferente que eu vou dar o sorriso pra uma nova parceria de uma mulher. E mesmo que você dê um sorriso, é diferente quando aconteceu, por exemplo, sei lá, você perdeu sua mãe, por exemplo, naquele lá. Como é que você vai dar um sorriso daquele? Tipo, me dá a sensação também de que são muitos outros fatores que controlam isso. Mas aí que tá. Tudo isso pode ser resumido, cara, em um único lugar. Você descobrir esse seu lugar. Em qualquer relação que você tem. Quando você descobre o seu lugar nas relações que você tem, e aí talvez o próximo passo disso seja a empatia, mas não a simpatia que dizem por aí, a empatia de buscar se colocar ao máximo no lugar do outro, com os olhos do outro e não com os seus. Então, não virar assim e falar, no seu lugar eu faria diferente. Não é você no lugar do outro. É você com os olhos do outro. Então, mas essas duas coisas atreladas talvez nos deem a percepção de resolver muitos problemas que estão acontecendo na nossa vida, profissional, financeiro, relacional e etc., que a gente não tá enxergando. Entende? Cara, massa isso, velho. Cal, é um prazer ter você aqui, cara. Bom. Mano, quero que você venha aqui mais vezes. E pra mim, esse finalzinho aqui agora foi o que realmente eu gostaria que você trouxesse. E velho, foi incrível. Acho que as pessoas elas têm muito a pensar sobre a vida delas antes de pensar em estratégia de marketing, antes de pensar em campanha ou em qualquer coisa. E você é perfeito pra isso. Qual que é o seu Instagram, pessoal? @Guilherme Cal. K-A-O. Beleza, o arroba da sua empresa tem um Instagram da sua empresa à parte, não? Não, só entrar lá no meu Instagram que lá na bio tem as informações da empresa. Top. Pessoal, você que ficou até aqui, você assistiu esse episódio maravilhoso aqui com o Cal, deixa o seu melhor comentário aqui, a gente tá lendo e curtindo todos os comentários, então deixa o seu melhor comentário aí. Segue o Cal lá nas redes dele, então repete de novo o Instagram. @Guilherme Cal.
Segue também o meu Instagram, que é o Wilgner Marcelo, lá no Instagram. Segue também a Cis da PMax, que é a PMax Podcast. Também qualquer outra rede nossa, Kawaii, Pinterest, qualquer outra rede nossa, tá ao mesmo @ PMax Podcast. Segue, clica aqui no botão de se inscrever nesse canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui para todo mundo. Se você ficou até aqui, uma honra ter você, a sua presença aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tamo junto. Valeu.